Eu não quero a vidraçaria, eu quero o vidro para fazer aquário. Aí que nasceu a vidraçaria. Se você quer melhorar a sua empresa, você precisa investir em conhecimento. Só que conhecimento sem atitude é cultura inútil. Não tenham medo de serem melhores do que o que vocês são hoje. Os nãos vão acontecer, mas você vai em busca dos sim. Só que o cara que tá começando, prostitui o mercado é ruim. Tem que buscar qualificação, tem que estudar. Procure os melhores. Colou, virou e caiu na Avenida Paulista, não machucou ninguém. Faz o seguinte, eu tô indo lá retirar minhas portas, porque o senhor não me pagou, a porta é minha. E aí depois o senhor resolve com A outro. gente é vidraceiro, você sabe, sou vidraceiro raiz, eu não tiro isso daí nunca. Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui, podcast número 25, já estamos no 25º podcast. E hoje tô com o mineiro, só que ele tá em São Paulo já faz alguns anos, viu? Diretamente do sul de Minas Gerais, numa cidade chamada São Sebastião do Paraíso. Começou na serralheria de ferro e de alumínio, montou o seu primeiro contramarco em 1989. Eu nasci em 90, hein? Ele já tem uma bagagem. Formado em empreendedorismo e gestão de projetos pela Universidade Paulista em 2010. Casado com a Rosângela, papai do Guilherme Gonçalves. Tô com ele, Leandro Gonçalves. Fala, Leandro. Ô, Daniel, primeiramente queria agradecer você pelo convite, é um prazer estar aqui com você no podcast Vidro na Obra. A gente já sabe que é um sucesso aí, tem bastante gente curtindo bastante. Obrigado pelo convite e, enfim, estamos aí. Não, hoje você vai ensinar muita coisa pra galera, vai trazer bastante lucidez pra galera com relação a normas também, contar a sua história, porque desde que eu comecei o podcast eu já te chamei, a gente teve alguns desencontros de agenda, né? Verdade. Mas é isso aí. Antes de a gente começar, eu vou agradecer aqui primeiro os patrocinadores Masters. Me ajuda aí, João. Hoje eu tô com o João. A Neoclon aqui, ó, neoclon.com.br, Instagram, @neoclon. A Neoclon, para vocês que acompanham, tá sempre junto com a gente, é uma empresa que invasa silicones. Hoje eles são invasadores da GE Momentive, invasadores do silicone da Blindex também. A Neoclon é uma empresa que está em Capivari. Todo o silicone que a Neoclon vende é da Dow, né? Então é um silicone de qualidade, a gente usa lá na nossa empresa. É uma empresa que está sempre buscando qualidade. Eles me ensinaram muito sobre silicone. O silicone com solvente, o que é o silicone, por que a sua janela vaza, porque você aplica o silicone, depois ele encolhe. Então eu tive um grande aprendizado lá com o Marcos, com o Araquan também, com a Neoclon. E a Neoclon está sempre junto com os vidraceiros, nos cursos também, junto com o Gabriel Batista, com o Cirilo, incentivando, apoiando. Então, Neoclon, muito obrigado pelo apoio. Agradecer agora a nossa queridíssima Squad Group, né? Do pessoal lá de Sorocaba, o Lucas, o Rafa, que está sempre junto com a gente aí nos eventos. A Squad Group tem uma história bem legal também. Eu já chamei eles aqui, só que eles ainda estão me enrolando para vir aqui. Eles estão há 35 anos no ramo de esquadrias, né? Fazendo software para esquadria, para vidro. Eles contam com um time altamente capacitado, conhecendo a fundo o nosso mercado. Eles têm as duas melhores soluções de orçamento, que é o SEM e o Pref Switch. Na área de gestão, eles têm o Factor, que é o único ERP pensado exclusivamente para o mercado de esquadrias. E se a ideia é levar a sua empresa para um patamar novo, você tem que estar junto com a Squad Group. E falando um pouquinho só do SEM, que é um software de esquadria que a gente tem lá na empresa, ele é o que a gente usa no dia a dia. Ele é da parte Alumisoft, né, dentro do grupo, e a tecnologia dele está revolucionando a indústria de esquadria. É uma empresa que cuida com cálculo de esquadria mais utilizado no Brasil. É a ferramenta ideal para você buscar agilidade, precisão para o orçamento, traz relatórios que reduzem o tempo de produção e perda de materiais das suas obras. Tudo isso graças ao otimizador que tem no mercado, né? É o melhor que tem no mercado. E ele conta com mais de 170 linhas oficiais que já estão cadastradas lá no sistema. Então, para você que está com dúvida, você que está com o sistema defasado, procura esse Squad Group, entra no site deles aqui, entra no Instagram, manda um direct lá para eles, que eles têm um time rápido, que atende você, que vai te mostrar um monte de vídeo, vai fazer um call com você, vai te explicar e tem o respaldo, a gente usa, são empresas que a gente compartilha, porque a gente usa e a gente acredita no produto deles, né? E também, por último, a WR Glass, que é uma empresa que ela não
traz coisas da China e só vende inox, não. Ela tem e ela faz a ferragem de inox aqui. Então, é uma ferragem, uma conexão de um guarda-corpo. Eles têm mais de 1.700 produtos no catálogo deles, tá? Ou o site deles aqui, wr.com.br, @wrglass, que querendo ou não, tem um portfólio, um catálogo de produto, tem Spider, tem perfil para guarda-corpo, tem uma infinidade de produtos e soluções para você que tá no ramo vidreiro. Eles estavam agora na Saivetro, lá em Florianópolis, nunca tinha participado da feira, e muita gente lá do Sul não conhecia a WR. Então, a WR entrega no Brasil inteiro, tá? Eles têm várias soluções. Então entra no site deles e procura que eles entregam para vocês também. Beleza? Agora vamos ao que interessa, que o pessoal tá querendo saber mais sobre o Leandro da Divinal, né? Eu conheço assim, o Leandro da Divinal, né, Leandro? Verdade. Virou um jargão, não Você tá tem jeito. quantos anos da Divinal? 19 anos. Ano que vem agora, completando 20 anos lá. Caraca, você tem 18 anos na área do vidro, entendeu? Então, não tô te chamando de velho, né? Você é um cara novo, Só um pouquinho. É um cara experiente, né? Eu comecei na Divinal em 2004, finalzinho de 2004. Caraca. Foi isso. Eu comecei a trabalhar com vidro com 2005, assim, entendeu? Lá na vidraçaria da minha mãe, do meu padrasto. Mas, Leandro, conta um pouquinho da sua história de vida, de onde você veio, lá do sul de Minas, o que você fazia, como é que você entrou na área. Sem pressa, com a maior paciência do mundo, conta pra gente. Tá, vamos lá. Na verdade, assim, eu costumo dizer que eu sou mineiro um pouco do meio do Paraguai, né? A minha história verdadeira, assim, eu nasci em São Paulo, tá? Só que eu viajei, minha família, por uma questão familiar, a gente viajou para o sul de Minas. Eu ainda era muito novinho, ainda recém-nascido praticamente, foram para lá por uma questão familiar. E alguns dias depois, ao retornar, eu não tinha documento ainda e não pude retornar para São Paulo porque fui parado na rodoviária de uma pequena cidade lá, na anexa de São Sebastião do Paraíso. Tive que ser... enfim, arrumaram um jeito e me registraram lá. Tá? Caracas! Então, e aí eu voltei para São Paulo, fiquei aqui até os 3 anos de idade. E depois a minha família mudou-se de vez para São Sebastião do Paraíso. E lá na cidade de São Sebastião do Paraíso eu cresci e fiquei até os meus 16 anos de idade. Com 11 anos, eu fui trabalhar numa oficina mecânica. Trabalhei numa oficina mecânica e fiquei 1 ano nessa oficina mecânica, onde lá eu aprendi... Com 11 anos? Com 11 anos de idade. Aprendi a trocar pastilha de freio, aprendi regular a boia de carburador. Naquela época, os carros ainda tinham carburador com boia, que você ficava soprando, regulava. E aí, com 12 anos, eu falei, eu ganho muito pouco, eu preciso ganhar mais. E aí, eu sabia de uma serralheria, eu era meio apaixonado por esse negócio de máquina de solda, serra, meia esquadria, e entrei numa indústria de esquadrias, que era uma indústria de esquadrias de ferro e alumínio. Então você começou com ferro e alumínio. Comecei com ferro e alumínio. Então, um dos primeiros trabalhos que eu fiz nessa empresa era pintar as esquadrias com zircão. Porque a esquadria era feita, era esquadria de ferro. Ferro. Você tinha que limpar todo o ferro, que vinha cheio de óleo, né? óleo para proteger. Limpava isso tudo com gasolina, passava um pano com gasolina na época e depois você pintava com zircão. E depois de um tempo fui aprendendo, se aprende, né, a esmerilhar, fazer várias coisas. Isso aí você começou o quê? Uns 12, 13 anos na serralheria já? Com 12 anos. Caraca. E lá eu fiquei até os 16, eu trabalhei 4 anos nessa serralheria. E aí com 16 anos já estava meio saturado ali daquele trabalho, a vida mudou ali, eu acabei vindo embora para São Paulo. Vim morar em São Paulo. E fui trabalhar de office boy no centro da cidade de São Paulo. Era lá na esquina da rua 7 de Abril com a Dom Zé de Barros. Me lembro até uma cidade pequena e você veio para São Paulo para ser office boy. Isso. Aí fiquei 3 meses lá, de novo olhei e falei, não dá para ficar ganhando isso, quero ganhar mais. Um belo de um dia, passando em frente a uma serralheria, uma pequena serralheria de alumínio, eu olhei, vi um nome, serralheria, não sei o que, esquadria de alumínio, falei, é isso que eu quero. Desci do ônibus, fui lá, bati na porta e pedi emprego. Caraca. Fiquei 12 anos lá. Entrei com 16, saí de lá já com 28 anos. Foi quando ali eu fiz várias coisas, né? Só que no meio desse caminho aí, Daniel, na verdade, eu trabalhei com várias outras coisas. Eu trabalhei, desde serviço de valet até compra e venda de veículos. Fazia bastante coisa ali no meio do caminho. E aí, em 2004, surgiu uma oportunidade para mim no mercado vidreiro. Foi quando a Divinal já tinha 3 unidades em São Paulo e em Belo Horizonte. A Divinal estava abrindo uma outra unidade em Santo Amaro. E acabei recebendo um convite para ir trabalhar na Divinal, na área comercial. Aí fui trabalhar na Divinal na área comercial, como vendedor.
Nessa vida séria que você ficou dos 16 aos 28 anos, você fazia qual função dentro da serralheria? Cara, Você passou por todos os setores, como é que foi? Cara, eu fazia de tudo. Desde limpar a bancada, limpar as ferramentas, lavar o banheiro da empresa, até lavar os carros da empresa, quando não tinha muito o que fazer. Sim. Era uma empresa pequena e a gente trabalhava muito com casa de médio e alto padrão. Então, cara, eu entrei lá, uma das primeiras funções que eu fazia era a montagem de box. Eu cortava os perfis e montava, que a gente A fazia gente muito... comprava em barra, né, antigamente? Comprava em barra, mas a gente fazia muito box de acrílico naquela época. Ah, tá. Que era o box de alumínio Sim. com poliuretano, nem acrílico aquilo. Aquelas É podre, aquele negócio é Isso. podre. Isso. Quebrava muito fácil. Então eu fazia os boxes, eu montava. Isso foi muito rápido o aprendizado, porque eu já tinha bastante experiência ali. Comecei montando os boxes, então acabei ficando responsável por aquele setor. E depois eu passei a... 2 anos depois, eu fiz 18 anos, tirei a habilitação e fui para rua. Fui para rua fazer medição, fui para rua, comprava material, ia fazer medição de obra, ia levar o pessoal para a obra para poder distribuir o serviço. Porque fui aprendendo, né? Fui aprendendo outras funções ali. Enfim, lá eu fiz de tudo, cara. Eu fui montador, eu fui cortador, eu fui instalador. Você passou por todos os processos. Por todos os processos. Eu fui supervisor de obra durante um bom tempo. Eu ia com o pessoal numa obra, dava o start na obra. A gente fazia pequenas fachadas, fachadinhas pequenas, prédios baixos, baixinhos, algumas coisas comerciais. E eu sempre tive muita facilidade em relacionamento com os fornecedores. E fazia bastante amizade com os fornecedores, então eu acabava tendo algumas facilidades, né? Por essa questão de conseguir um bom relacionamento. Então eu ia muito em fornecedor, buscar material, negociar material, comprar material. Então eu fazia de tudo, cara. O que você puder imaginar, eu fazia lá. Tá vendo o cara que pensa, o cara é de beneficiamento, de têmpera de vida, não sabe o que o vidraceiro passa? Não, negativo. Você sabe muito bem o que o serralheiro passa, o que o vidraceiro passa, como é que é entregar a obra pra Dona Maria. Você sabe? Cara, ó, eu tenho uma história. Uma das coisas que eu fazia Aqui é lugar de contar a história, lá, então pode contar. a gente não trabalhava dia de sábado. Só que essas pequenas empresas têm muita demanda para medição dia de sábado, para atender aquele cliente que não tinha... Que não tem tempo durante a semana. Exatamente. E o sábado é o dia... E o sábado eu tinha um acordo lá com essa empresa, tudo aquilo que eu atendia dia de sábado, eu tinha uma comissão maior àquilo que eu vendia. Aí um belo dia, tinha um passeio já combinado para o sábado, falei, mas sábado eu não vou fazer nada. Apareceu uma medição para fazer num flat próximo do aeroporto de Congonhas. Eu fiquei muito bravo aquele dia, falei, puta, não é possível, eu precisava... Mas, enfim, osso do ofício, fui lá, fui medir. Cheguei lá, era para medir, eu me lembro, era um dos trabalhos que a gente fazia muito, pegava esses prédios mais antigos, você removia as portas que tinha muita esquadria de ferro ainda instalada, enferrujando, que estava com as paredes tudo já ali estourando. Corroída. Então a gente ia, media tudo, fazia uma medição. No dia que a gente já ia com a esquadria, com o contramarco, com o pedreiro, a gente quebrava tudo, chumbava o contramarco, já instalava a janela, trocava a soleira, fazia tudo, tinha equipe completa. Aí esse dia eu fui para fazer uma medição desse estilo. Eu cheguei lá, a dona do flat era a síndica do prédio e ela tinha vários outros apartamentos, vários outros flats nesse prédio. E eu falei, putz, eu preciso... Ia ser uma medição demorada, então. Beleza, fui medir, do lado do aeroporto, falei, cara, eu preciso melhorar essa venda. Era uma venda de uma esquadria da linha 30, na época, normal, com vidro... 4mm, 6mm? Provavelmente, na época. Falei, eu vou converter isso. Olhei pra cima, vi um avião passando, falei, do lado do aeroporto, não, você precisa colocar aqui um vidro insulado. Ela falou, o que é isso? Eu falei, isso é um vidro que, cara, na época... Nem você sabia explicar direito. Sabia explicar, mas eu falei pra ela, tá vendo esse barulho? De 70% a 90% desse barulho aqui vai sumir. Ela falou, é sério isso? Eu falei, é. Ela falou, mas como é que você me prova isso? Eu falei, instalando uma. Ela falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma. Se der certo, a gente vai fazer as demais. Cara, na época eu não sabia nem o que eu tava falando, mas falei. Caraca. Eu já falava números. Vendedor, né? Vendedor nato. E aí eu me lembro que eu troquei a especificação, era uma linha 30 lá, fui lá, mudei o perfil. Né, porque o vidro insulado, você precisa ir para um 42, talvez ali no caso? Não, nada, velho. Na época que a gente fazia, a gente pegava os perfil de veneziana, perfil que você usava para veneziana, usava aquele perfil, colocava ali uma composição com 494, por exemplo, um vidro de 4 milímetros, câmera de 9, mais um vidrinho de 4, borracha, dois lá, tava tudo certo. Enchia os perfil com isopor extrudado ou lã de vidro. Lã de rocha, lã de vidro. Lã de rocha e tava tudo certo. Cara, fizemos o primeiro.
Cara, incrível. A mulher adorou. Simplesmente a cliente adorou. Ela falou, nossa, eu tenho que fazer no prédio inteiro. Cara, ali eu fiquei um bom tempo trabalhando naquele Aí você prédio ganhou dinheiro, depois. então, ali. Porque Ganhei você dinheiro. ganhava... Ganhei dinheiro. Você Ganhamos dinheiro. Foi o na sábado época. que você trabalhou, mas compensou. Que compensou. Então, assim, cara, e é interessante, ó, Daniel, porque naquela época, cara, você dependia muito. A informação era muito contida, Não né? tinha Você informação. Não tinha informação. Não tinha. Não tinha internet, Não tinha banco de dados. tinha banco de dados. Pouquíssima gente tinha. E quem tinha não passava. Não passava. Então, assim, e mesmo quem tinha pouca informação também. Porque, puta, cara, a coisa evoluiu muito. E hoje você Isso aí era o quê? 2000, anos 2000, mais ou menos? Não, isso aí era 98, Caraca, 97, é por volta de 97, 98. O vidro Hoje- temperado tava começando A explodir. A explodir mesmo. A assim. crescer. Aquela época eu me lembro quando, puta, cara, não era todo mundo que tinha um box de vidro. Né? Lembra que eu te falei? Eu comecei fazendo os boxes de Muito acrílico. acrílico lá, trabalhando com isso. O box de vidro veio depois. Aí depois a gente começou a ter acesso, começou a aumentar o número de têmperas Sim. em São Paulo e tudo mais. Eu me lembro que nessa época, mais ou menos, a Divinal abriu também lá a têmpera e começou a produzir o vidro temperado. A Divinal também foi uma instaladora de vidro na época, né? A Divinal era uma empresa pequena que instalava vidro e depois cresceu bastante, se transformou numa processadora. E eu me lembro que, cara, era uma época que para você conseguir informação era muito difícil. Então, e as pessoas, as próprias empresas também não tinham toda essa informação. Então, cara, você se virava com o que tinha e com um jeitinho, e ia dando um Dava jeito. jeito, né? Dava jeito. Mas... Não, e o que você falou foi demais. Porque assim, ó, como é que você me prova? Não, eu faço uma, a senhora vê. Laboratório a céu La aberto. garantia sou eu, laboratório é só meu. Mais ou menos isso. É aquela velha discussão que a gente tem, cara, precisamos fazer teste para mudar a furação do vidro. Cara, Você falou isso na norma, na reunião de norma. Cara, como que nós vamos fazer teste se a gente já tem um laboratório a céu aberto? Tem milhões de metros quadrados Tem mais de instalados. 40 anos aí de instalação. Exatamente, é nessa linha. Aí, cara, foi nesse decorrer do tempo aí, até que eu cheguei depois... Quando eu cheguei em 2004, final de 2004 para 2005 na Divinal, e aí eu comecei a ter acesso a diversas informações depois, a coisa mudou. Um detalhe aqui, ó, porque a gente, pra quem tá começando no ramo, ou então tem muito cara que tá em vidraçaria pequena, igual você mesmo falou, serralheria pequena, e às vezes o cara acha que não consegue crescer, não é valorizado e tal. Como é que você tava numa serralheria pequena, ou média ali e tal, e uma Divinal, uma processadora vê valor em você? Então o que você traz de bagagem que você acha que fez com que uma outra empresa maior conseguiu te puxar? Porque tem muita gente que fala assim, pô, mas o que eu preciso fazer para conseguir fazer isso também? Então, dá uma dica assim pro pessoal. Cara, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que a gente nunca deve se contentar com, você precisa fazer isso aqui. Por quê? Você precisa se perguntar o porquê. Mas isso sempre foi feito assim? Não serve como resposta. Não sempre foi assim, não é verdade. Eu sempre sou do contra. Tem que ser do contra, cara. Na verdade é óbvio, você precisa seguir regras, você precisa respeitar o que o mercado... coisas, né? Mas você precisa se questionar, você precisa procurar melhorar. Não tem nada que é feito que é tão bom que não possa ser melhorado. Então, muitas vezes, você está ali executando uma função há muito tempo e você precisa começar a se desafiar, tá? E você precisa ter sonhos. Uma das coisas que o nosso... o Sr. Passi, por exemplo, na Divinal, sempre fala, cara, as pessoas vivem de sonhos, as pessoas precisam ter sonhos, as pessoas precisam almejar algo melhor. E aí foi quando, como eu te falei, eu tinha um bom relacionamento, por exemplo, na época que eu fui parar na Divinal, eu tinha um bom relacionamento com a Divinal. A Divinal era meu fornecedor. Então, você era um cliente. Eu era um cliente chato, hein, cara? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Tipo assim, risco no vidro, não aceito isso, aceito aquilo. O vidro tá dentro da norma, tá? Tudo bem, tá? Que norma? Vamos entender, deixa eu entender. Quem é essa você tal vai de norma? aprendendo, né? Você vai aprendendo. Por questionar, você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Então, assim, a gente... Você era um cliente chato, mas era um cliente exigente, né? Que a gente brinca que é o chato, mas é um cliente que quer o certo, que é o melhor. Então... Isso foi um dos pontos também que eles... Exatamente. E aí, cara, então assim, como é que eu fui parar lá?
Eu tinha ali relacionamento com gerentes da época da empresa Uhum. e eu acabava, como eles eram o nosso principal fornecedor de vidro na época, eu ia muito na Divinal, todo dia eu estava na Divinal praticamente, porque, como eu te falei, além de eu fazer medição, instalação, eu carregava vidro, eu carregava muito vidro, eu carregava muito alumínio, cara, pra você ter ideia, eu me lembro que com 18, 19 anos, eu era um carrinho da Ford, da Ford, era uma Pampinha. Cara, imagina um cara com 19 anos amarrando 600 quilos de alumínio, barra 6 metros em cima de uma Pampa. Caraca. E, cara, eu amarrava ali de um jeito e, tinha que dar ali os nó e apertar de um jeito que o alumínio não deslizasse. Quantas vezes eu saía da Presidente Wilson para ir pro Butantã com 500, 600 quilos a Pampa e arriada ali com... Lá do Ipiranga pra Zona Norte. Porque eu ia buscar muito alumínio na Presidente Wilson, né? A gente levava até lá para pintar ou para anodizar e depois levava de volta. E aí o tempo foi passando, você vai acumulando experiência. Então, às vezes a gente vê o pessoal brigando, cara, você não sabe nada, né? Hoje, naquela época, você subia na escada com uma furadeira pendurada, amarrada num fio, aquele fio muitas vezes enroscava, te derrubava da escada. Não tinha parafusadeira elétrica, né? Não tinha. Sem fio. Quando começou a surgir ainda era muito caro. Hoje, cara... Putz, Hoje 600 conto você compra uma. Exatamente. E hoje você pega aí, os instaladores hoje estão tudo no céu, cara. É nível a laser, é pluma laser, é parafusadeira, é bit, é não sei o quê. Puta, cara, Antigamente era só pop, né? Hoje você tem... Você falou box de acrílico, era tudo no pop. Hoje você tem consultores aí, cara, dando aula, ensinando de graça como é que o cara faz uma medição de um vidro modelado. E aí entra aquela pergunta que você me fez, cara, como é que você faz? Cara, você tem que ser curioso, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que gastar, separar um pouquinho de tempo para tentar melhorar, porque tem muita informação. Daniel, hoje, puta, cara, não dá para reclamar. Se você tiver um pouquinho de boa vontade de filtro, você acha a informação de que graça, você hein? quiser. E tem de graça. De graça. Se quiser pagar, acha mais, mas tem de graça. Mas você tem, cara, puta, por exemplo, quero saber quantos decibéis o vidro XYZ reduz, né? Atenua. Cara, tem um monte de software. Abvidro tem um manual absurdamente técnico, bacana. Atenuação lá do Edson também, você entra lá. Você pesquisa na internet, você acha tudo, velho. Cara, é bem interessante, Daniel. Aqui não tem problema de falar o nome de outras pessoas, não. Pode falar, fica à vontade, tá bom? É bem interessante, cara, que a gente... Eu me lembro que em 2009, 2004, março de 2005, o Sr. Passo me chamou na Divinal um dia numa reunião, me sentou e falou, cara... Seu primeiro ano de Divinal. Primeiro ano de Divinal. Ele falou, Leandro, vem cá, você tem bastante experiência aí no mercado, instalação de vidro, instalação de esquadria e tudo mais, não sei o quê. É o seguinte, se prepara... daqui a um mês eu quero o primeiro curso montado dentro da Divinal para vidraceiro. Caralho. Como assim? Ele falou, nós vamos ensinar, nós vamos ajudar os vidraceiros a melhorar os processos deles, a crescer, a instalar, a medição, a dar folga. Porque naquela época, cara, era muito comum, o pessoal não sabia ainda, não tinha ainda muito. E a gente teve que fazer o primeiro curso. Eu me lembro até hoje, no meu primeiro dia, no primeiro curso, tinha 2 pessoas. Putz. Tinha 2 pessoas, foram 2 pessoas no curso. 2 clientes, que são clientes da Divinal até hoje. Me lembro, era um homem e uma mulher, cada um de uma vidraçaria diferente. A gente passou o dia inteiro ali. E foi bem interessante, cara, porque assim, quando você ensina, você aprende também. Você aprende, E aí, eu tava tremendo ali, com a mão suando, gelada. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ensinar? O que eu vou ensinar para essas pessoas? Imagina, cara. E a dúvida de a pessoa saber mais que você. Exato. Não, na verdade, cara, eu acho que nesse tempo eu mais aprendi do que passei qualquer coisa. É óbvio que você vai, com o passar do tempo, você vai aprendendo a transmitir, a compilar as informações e a poder transmitir e colaborar com as pessoas, mas eu acho que quando você se dispõe a ensinar, você aprende muito mais do que ensina. E aí, no primeiro foram 2 pessoas, no segundo tinha 10 pessoas, no terceiro... Até que chegou um dia, eu falei pro pessoal, bota a bola no chão, não dá. Não dá para colocar 50, 60 pessoas numa sala para você explicar. Porque se torna muito cansativo e acaba... Não, dispersa às vezes, assunto. Então, assim, a gente ficou ali 2, 3 anos, cara, direto. Nós fazíamos curso 2 vezes por mês. 2 vezes por mês? 2 vezes por mês. E não era só teoria, tá? A gente, tinha um espaço. Tem até hoje lá o espaço... Tem um auditório. Tem um auditório. Já existia aquele auditório? Quando a gente começou, não. Era um outro espaço. Depois a gente desenvolveu, fez o auditório lá.
Hoje a gente tem um auditório em São Paulo, cabe 120 pessoas, aliás, é uma coisa que muito em breve a gente vai fazer. O ano que vem a gente deve ter um calendário bem rotativo de eventos, assim, de vários eventos para Arquiteto gosta muito de visita em fábrica. De visita em fábrica, É um auditório legal para levar arquiteto, para conhecer também o processo fabril do vidro. Essa é a nossa ideia. Nós temos um auditório que cabe de 100 a 120 pessoas em São Paulo, 100 a 150 em Belo Horizonte. Porque na fábrica o auditório de Belo Horizonte é um pouquinho maior. E a gente ficou durante um bom tempo, como eu estava te falando, cara, ensinando ele ali, era curso de instalação de box, onde a gente entregava manual, mostrava como instalar, dava um crachá pro cara. Gratuito, era tudo gratuito. E a gente ensinava também instalação, inclusive curso de vidraçamento sacada. A gente chegou a ter um tempo uma parceria com uma empresa lá do Espírito Santo, que era um fornecedor homologado na época e ajudava o pessoal a fazer a instalação de envidraçamento sacado. Era um sistema novo, né? Era um sistema novo. Ali, 2008. Exatamente. Então, cara, foram assim anos de bastante aprendizado. Você entendeu? Foram anos de bastante aprendizado. Nesse tempo, eu viajei muito. Eu cheguei aí, cara, teve um cliente nosso que, pra você ter ideia, ele me fez ir para Macapá 3 vezes, cara. Dar palestra pro pessoal de faculdade lá, para estudantes de arquitetura e dar treinamento para os funcionários dele, porque era muito caro para ele trazer todo mundo de lá para cá. E naquela época, o pessoal, esse cara, ele comprava caminhões de vidro de São Paulo para Macapá. O vidro demorava 45 dias para chegar até lá, eu me lembro até hoje. Mas processado já? Processado. Não chaparia, processado. Tudo processado. Ele mandava os projetos e tal, aí depois a gente... Em 2009, nós começamos a desenvolver nosso e-commerce, cara. Foi um dos primeiros e-commerce de vidro. 2009. Nem existia, praticamente, isso até aí. existia alguma coisa já muito pequeno, mas a Divinal acho que foi uma das primeiras, cara, a colocar um sistema 100% online, com preço online. Que a cultura do próprio vidraceiro serralheiro nem existia a cultura neles, assim. Ainda não. A compra na internet estava começando, assim... Estava começando a crescer e eu me lembro que a gente montou o sistema, a gente começou com pequenas bibliotecas de soluções ali, a gente chamou de soluções, que era, imagina... Lá em 2009, você ia numa obra, media 10 janelas, você simplesmente ia anotando a medida dos vãos, e depois você sentava com um tablet ali, ou sentava no seu computador, colocava a medida do vão, já dava as folgas, já te dava o preço, já te dava a metragem quadrada, te dava uma lista de ferragens. Puta, foi bem gratificante, assim. Então, eu particularmente fiquei de 2009, finalzinho de 2009, 2010, até início de 2011, trabalhando... Quase 2 anos, full time, desenvolvendo esse software, sentado com o programador, validando, montando os desenhos. Isso é chato, hein? Nossa, isso é um trabalho, hein? E aí, conferindo um por um. E depois a gente... Então você conferiu a folga de todos os... De todos os projetos, configurava todos. Ele montava, eu montava, validava. A gente, testa, né? Vê se tá saindo certo. Exatamente. Fazia tudo certinho. E depois, porque isso era tudo integrado, inclusive com a linha de produção. E aí, depois, a hora que a gente startou... Eu comecei a visitar todos os clientes do interior e de São Paulo. Eu ia em um por um, ensinar um por um como utilizar o sistema. Empregando a cultura, né? Mudando a cultura. Exatamente. Enraizada de papel de pão. Eu fiquei ali mais 2 anos fazendo isso, cara. Caraca. Indo cliente por cliente, cara, eu lembro, vou fazer a região de Ribeirão Preto. Ia pra Ribeirão Preto. Então pegava a região, Ribeirão, Jaú, todas as cidades região. ali. Naquela época a gente, cara, ia entregar vida em São José do Rio Preto, pra você ter ideia. Cara, umas 7 horas. 6 horas, mais ou menos. E aí... Então foi durante um bom tempo aí, cara, foi um tempo que... E depois disso, Foi um óbvio, trabalho né? de formiguinha, né? Foi um trabalho de formiguinha. Então, quando a Divinal iniciou esse projeto, cara, eu acho que foi uma quebra de paradigma, porque todo mundo... Não sei se você sabe, Daniel, mas a Divinal foi uma das primeiras empresas a investir em desenvolver um sistema de otimização de vidro para facilitar a vida do vidraceiro e do serralheiro. O Sr. Passi, na época, ele bancou o desenvolvimento de um software para fazer otimização. Até hoje ele conta essa história. Teve um podcast que a gente fez junto, inclusive ele contou a história que era um software... Cara, era tão assim...
limitado, que o software, você digitava aquela lista de medidas, você digitava à noite e deixava ele Rodando. no outro dia você chegava, tinha a lista pronta de otimização. do arquiteto. Aí você entregava pro cortador, o cortador olhava e falava, não, deixa que isso aí eu faço de cabeça, faço melhor. Mas Até hoje é assim, viu? não muda muito. Uma Na evolução. serralheria Evolução, cara. Então, assim, nessa época, cara, a gente começou... Eu lembro que antes do nosso e-commerce, quando a gente começou essa questão dos cursos, cara, um belo de um dia, quando eu estava na Divinal, antes do e-commerce, cara, voltando um pouquinho atrás, eu trabalhei um bom tempo no departamento de planejamento e controle de produção. E no PCP. E, cara, era impressionante, porque até hoje ainda é assim, mas aquela época era muito pior. Os projetos chegavam, aquela pilha de folhas, aquele monte de desenho cheio de informação faltando, desenho mal feito, aquela coisa toda. Não tem código de ferragem. E você precisava corrigir aquilo para poder... Botar para produzir. Aí você tinha que ligar pro vidraceiro, pra fazer, tá faltando ferragem, a altura do puxador. Eu sei que nessa época, cara, o que a gente fez, cara? Um belo dia, eu sentei lá para revisar projeto, cara, e tinha uma pilha de projetos, assim, e eu fiquei um dia inteiro fazendo aquilo, falei, puta, trampo chato do cacete, cara. Eu ficava ali, naquele tempo, o dia inteiro fazendo a mesma coisa. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, os desenhos são todos iguais, é sempre 90% é a mesma coisa. Muda as medidas. Só. Aí, beleza, puta, cara, peguei um belo dia, sentei, cara, e falei, hoje eu vou tirar o dia inteiro para fazer isso. Comecei a fazer os desenhos em Excel, pra você ter ideia. Caraca. Cara, fui montando todos os desenhos em Excel, colocava, aí consegui um jeito de travar as Esse que é 2008? 2007, por aí. Caraca. Foi daí que surgiu depois a questão do e-commerce. E aí, cara, aquilo que a gente demorava um dia inteiro para liberar lá, 1.000 metros quadrados de vidro que tava esperando revisão, a gente fazia em 2 horas. Porque você pegava os desenhos, você só ia digitando as medidas, passando, outra pessoa pegava e conferia. Com o double check, né? E fazia um double check e depois dali você liberava para o sistema de otimização. Porque nessa época a gente já tinha isso tudo muito automatizado na Divinal. A Divinal, nessa época, já trabalhava com as mesas de corte. Mesa de corte automática. Automática, integração com um sistema de otimização automático. Então... Explica pro pessoal de casa que às vezes não conhece, o PCP, que é o planejamento, né, de controle de produção, é isso? É o planejamento de controle de produção. O que é o PCP? Eu fui lá, eu sou vidraceiro, fiz o pedido pro vendedor, pro Cezão lá da Divinal, que é meu vendedor. Sou guru. Resolve os B.O. pra gente. E aí, dali pra frente, como é que funciona? Cara, hoje, boa parte das empresas já trabalha com esse tipo de sistema. Imagina o seguinte, vamos falar de um processo que inicia lá no cliente. Tá? No melhor cenário. O cliente entra no e-commerce da nossa empresa, entra no e-commerce da Divinal e vai lá e, por exemplo, ele tem um projeto especial. Se é um projeto especial, ele pega um desenho, por exemplo, um vidro que não tem numa biblioteca de solução, ele vai lá, ele escolhe a linha de produto, por exemplo, um vidro incolor temperado de 10. Ele escolhe aquele linho, digita a medida, tem um botão onde ele faz um upload, ou seja, ele anexa o desenho dele ali, aquele projeto, que pode ser um PDF, um DWG, um desenho feito em AutoCAD e tudo mais. Pegou aquilo ali, imputou lá, aprovou. Automaticamente, o sistema faz todas as análises e já recebe aquilo, cara, e faz uma análise de crédito e tudo mais, libera o pedido, esse pedido vai pro PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção. Aí tem uma pessoa lá que é uma pessoa que simplesmente dá uma olhada, revisa, vê, faz um double check lá, vê se tem alguma coisa que chama a atenção dela, não tem nada que tá chamando a atenção, ela libera, vai para a próxima etapa. Que é a otimização, tipo, tudo que é vidro incolor é para cá, tudo que é vidro fumê para lá. Então, na verdade, no nosso sistema, cara, o sistema automaticamente ele já faz isso. Então ele junta o meu pedido com o seu pedido, com o pedido da outra vidraçaria, do outro. Então ele vai separando tudo e vai juntando numa carteira. Então, quando corta uma chapa, tem às vezes 3, 4 clientes naquela chapa. 10 clientes às vezes pode ter na mesma chapa. E aí ele junta tudo aquilo num único arquivo e vai acumulando a carteira. Puta, você tem lá X metros de incolor de 10, X metros de incolor de 8, X metros de verde, X metros de vidro refletivo X. E a partir do momento que o cara do planejamento, ele olha, chegou numa metragem que ele verifica, o próprio sistema vai checando e fala, ó, consigo fechar aqui 2 chapas com 95% de aproveitamento. O próprio sistema já seleciona e já libera. Aí o cara só acompanha. Porque ali, naquele mesmo meio, muitas vezes tem pedidos que... E aí
às vezes o vidro é modelado, o vidro é fora de quadro, o vidro... Então o cara, aquilo que é fora de quadro, fica esperando um terceiro revisão ali, porque o cara vai lá, olha, ele pega o desenho do cliente, ele já projeta aquilo no otimizador para o vidro já sair cortado automático. Entendi. Então tem bastante tecnologia, cara. É igual o vidro modelado hoje que a gente recebe, meu, apesar Você recebe de... o Duratex ainda? do Recebe cara? bastante. Tem muito cliente hoje, e aí eu entro de novo naquilo que hoje você pega, você vai... Pessoal, uma dica, tem muita informação na internet hoje e tem muita gente disposto a ensinar. Tem clientes nossos, por exemplo, que, meu, depois do cliente sentar, puta, precisamos negociar. Vamos negociar. Você senta, muitas vezes fala, cara, você consegue parar de me mandar, por exemplo, esse modelo? Quer um jeito mais fácil de trabalhar? Mas de que forma? Cara, me manda arquivo em DWG. Pô, mas eu preciso ser um especialista em CAD? Não, cara. Com pouquíssimos conhecimentos em CAD, você mede uma escada, você não faz modelo, você não gasta tempo fazendo modelo, você consegue checar o desenho que você fez, você consegue simular e você consegue mandar um arquivo para a fábrica que vai produzir aquele vídeo para você com muito mais rapidez, muito mais agilidade e você ganhou tempo. Não, e assertividade também, porque o modelo, primeiro que você gasta com Duratex, você manda a sua equipe lá na obra para instalar o guarda-corpo, e aí fingir que é o vidro e fazer o Duratex lá e corta errado, e madeira, e compra. O Cirilo tem um curso de R$300, que ele tem 20 aulas lá, ensinando o AutoCAD do zero, e aí você consegue fazer guarda-corpo com medida. E fora isso, Daniel, puta, cara, hoje, cara, você tem curso que te ensina, sabe aquela matéria chata que você vai, por exemplo, trigonometria, eu nunca gostei desse troço. Cara, você 3 cliques no YouTube, você aprende o que você não aprendeu lá no passado. Exato. E tem gente com muita didática para ensinar. Tem, você pior entendeu? que tem. Aí você pega, por exemplo, empresas como a Divinal, como outras empresas gigantes do segmento aí, como a iniciativa das associações como a Abravidro, a Abvidro e as fábricas aí com conteúdos gratuitos e outros conteúdos que muitas vezes, você comentou do Cirilo aí, com conteúdos aí que às vezes a pessoa investe um pouquinho e é pouco, pelo conteúdo que é entregue é muito pouco. Pelo que o retorno que vai te trazer. E o cara sai do 0 e a 100 em 2 segundos. Ele dá um salto absurdo. E ele... Eu cheguei a fazer muito isso no passado, cara, de ir na vidraçaria, ajudar o vidraceiro a organizar layout, a organizar estoque. Você dava uma consultoria gratuita pra eles. A construir planilha, cara, pra calcular. Às vezes o cara... como é que não sabe mexer no Excel, né? Não sabe mexer no Excel, você entendeu? Então, assim... E hoje você tem a infinidade de software à disposição, é muito grande, né, cara? Além do software que as próprias processadoras deixam à disposição do cliente, botando no e-commerce da Divinal, por exemplo, você não precisa fazer muita conta, cara. O sistema te dá tudo muito automático ali. E é bem didático também, né? É bem didático, exatamente. Você consegue acompanhar o seu pedido. Você consegue recuperar o pedido. A gente compra da Divinal, então a gente... Cara, tem cliente... Você acredita que esse dia um cliente me pediu um projeto? Ele me falou, cara, qual é a possibilidade de você encontrar um projeto de um vidro que eu fiz aí de um pedido número tal? Eu falei, você tem o número do pedido? Ele falou, tenho. O número do meu pedido. Aí eu peguei, consultei, eu falei, cara, você está brincando comigo que esse pedido é de 2006. Ele falou, Ele falou, cara, eu tenho, só que eu não consigo hoje, por quê? Porque estava no backup. Mas a gente conseguiu recuperar um projeto de 2006, nós estamos em 2023. Tipo, a peça estourou, o cliente ligou... Ele não queria ir até lá medir e ter que fazer de novo, a gente conseguiu, e era um vidro modelado, cara. Só que naquela época, cara, a gente já... naquela época a gente tinha as máquinas CNC. Você tinha uma máquina que você tinha que colocar o vidro e ela apalpava o vidro. Assim como tipo a Prodin? Como se fosse o equipamento da Prodin. Hoje nós temos o Prodin, mas na época a gente não tinha. Então você... Ele contornava a borda do vidro? A máquina ela ia contornando a borda do modelo, pegando ponto... A laser? Não, era com um apalpadorzinho. Caracas! E aí depois, logo em seguida, a Divinal comprou uma das primeiras mesas de corte que fazia a medição a laser. Porque a gente tem mesa de corte que faz a medição do vidro, do modelo. Só que demora, né, Daniel? Imagina você, cara, com uma mesa de corte automática, com um operador que não custa parada, medindo. Aí, em 2007, se eu não me engano, para 2008, nós compramos... A Divinal foi uma das primeiras empresas a comprar o equipamento da Prodin. Eu me lembro até hoje, a gente tinha comprado mais uma CNC, então a gente tinha ali... E tinha uma única CNC que fazia a medição dos modelos, e a gente tinha que... Cara, pegava uma máquina e ficava o tempo todo só medindo o modelo. Não dava velocidade. Precisamos mais velocidade. E aí a gente testou o equipamento da Prodin. Cara, na primeira instância, na primeira vez que eu testei, eu te confesso que eu falei, puta, não serve. Não é confiável. Não é confiável. Porque também tem que ter uma pessoa operando ali, né? Que na verdade, na época, cara,
a pessoa que fez a demonstração pra gente também não tinha muito conhecimento do equipamento. Aí depois de muito procurar, não achei nada muito interessante, falei, volta pro Prodin. Aí eu me lembro até hoje que eu liguei pro representante e falei, cara, eu quero equipamento, mas tem que ficar 30 dias dentro da Divinal pra gente usar. Você topa? Ele falou, topo. Aí ele deixou Eu tava lá. na Itália. Ele falou assim, eu Leandro da Divinal. Esse é o Jorge, mas na Jorge. época não era ele. Já Na é época, português. é o português. Na época não era ele. Na época era o Luca, cara. Tinha o Luca, que era o cara que fazia o Brasil. Era um suíço, cara. E aí a gente... Era com ele que a gente falava. Depois que o Jorge entrou, a evolução foi absurda. Porque o Jorge, além de ser um puta cara bacana, gente boa, é um cara A que língua é entende fácil muito também. e facilita a comunicação. Você entendeu? Mas a gente, em 2007, de 2007 para 2008, adquiriu o primeiro Prodin. Cara, aquilo foi uma festa, cara. Porque o modelo chega, você só copia, gera o arquivo... Hoje ainda usa muito Prodin? Usa. Usa porque tem muito cliente que ainda manda modelo. Usa bastante. E outra, hoje está evoluindo, né, cara? As pessoas estão usando para medir escada, para medir vida em obra. Então isso eu vejo. É óbvio que não é um investimento muito barato. Mas, cara, dependendo da obra que você for fazer, cara... Tem fornecedor que você paga e ele vai lá e Ele mede vai lá vocês, e cara. faz essa medição, você entendeu? Mas é aquilo que eu te falo, é a questão da informação. Há pouco tempo atrás, um cliente me ligou pedindo para... Puta, meu, como é que eu faço para medir uns vidros modelados de uma escada? Eu não quero fazer modelo. Cara... Liga pro Cirilo. Dependendo... É uma saída. Mas dependendo das medidas, cara, você pega 4 medidas, você faz conta. Você faz a conta. Você vai fazer conta e você vai chegar nos Você- ângulos, desenha no CAD. Não tem segredo, velho. Não tem muito segredo. Porque eu né? falo que ó, o CAD ele só copia o que você fez no papel e pronto. E puxa as linhas certinhas pra criar um PDF. Quanto tempo faz que você mexe em CAD, Daniel? Cara, desde 2013, 2014, mas eu nunca. Eu baixei o AutoCAD, craqueado lá. Eu não tô mentindo. Quem nunca? Entendeu? Baixei o AutoCAD craqueado lá. Mentira, fui lá em Brasília, tem a Feira dos Importados. É tipo uma 25 de março. E aí eu fui lá, peguei o CDzinho lá, craqueado. Instalou? Instalei. Como é que mexe isso aqui? Igual o CorelDRAW também. Baixei lá. E aí eu comecei a aprender na porrada, entendeu? Entendi. Não tinha muito. O YouTube já tava bombando, mas não tinha muita aula gratuita no YouTube, dessas coisas. Hoje em dia tem pra cacete. Cara, hoje você aprende muita coisa fácil. Então, assim, a tecnologia, ela veio. A única coisa que, às vezes, a gente chama atenção é que, assim, as pessoas... É óbvio que a tecnologia facilita, mas, às vezes, as pessoas precisam dedicar um pouquinho de tempo também e usar de uma forma bacana. Porque, às vezes, a pessoa tenta criar um atalho muito rápido, quer sair, de 0 ao 100 em segundo, e não é assim. Você precisa ir passando, né, step por step ali, degrau por degrau, né? Você falou um negócio que eu falo que hoje as pessoas elas se tornam um pouco burras porque elas só estão acomodadas com a tecnologia. Aconteceu um caso lá na empresa, a gente estava fazendo uma cobertura e aí a gente estava fazendo os tirantes. Só que deu um pau na energia e a gente não conseguiu puxar no CAD. Aí eu falei assim, putz, agora isso aqui é hipotenusa. Então a gente vai ter que achar essa soma aqui. Cara, como é que faz? Aí a gente, putz, como é que faz? Eu falei, tá vendo? Vocês reclamavam da escola, mas aí eu que não estudei muito, eu sei fazer esse cálculo. Aí eu fiz lá a raiz quadrada, soma dos catetos, né? Ao quadrado. Aí eu falei assim, tá vendo? Gente, a gente pode usar o AutoCAD, só que vocês também tem que saber fazer a conta na mão. Vocês também tem que... Porque imagina numa obra, como é que você tá assim, mas não vai estar com o computador na mão, às vezes você tá conversando com o engenheiro, com o arquiteto, você tem que ter essa comunicação também, até para mostrar que você é mais técnico, né? Exatamente, aquilo que eu te falei, cara, a gente, uma das coisas que a gente falou aqui sobre, por exemplo, as tecnologias, as ferramentas, cara, eu usei muito mangueira de nível e pluma. Eu usei muito Gente, isso, tem cara que não sabe onde que é mangueira de nível. Mangueira de nível. Eu me lembro, Daniel, uma vez, cara, eu tava numa obra e era na Rua Oscar Freire. Eu me lembro até hoje. Cara, tava numa obra na Quadrado Rua mais Oscar caro Freire. ali. E aí tinha uns argentinos trabalhando, isso por volta de 2002, 2001, 2002. Eu me lembro que esses argentinos, cara, eles iriam... Eu não sei, eu não lembro exatamente o que eles estavam fazendo. Mas eu lembro que um cara ficou numa ponta, o outro foi na outra, eles esticaram uma linha que enrolava dentro, como se fosse uma treninha com uma linha. Isso tava... Aí ele soltava, a tinta, cara. o Ela pó. soltou uma tinta, eu falei, nossa, eu quero um troço desse, cara. Cara, Gesseiro usa muito isso. exatamente. Então, assim, aí hoje você chega lá, né? Imagina, você chega em obra, parece uma discoteca, cara, com aquele monte de laser pra todo quanto é lado, que te facilita a sua vida. Você não precisa... você consegue medir ângulo, você consegue medir nível, você consegue pegar a diferença, tudo. Então, Eu faço muita divisória corporativa, eu tenho um laser 360. 360, Você faz né? o X lá, tudo.
A tecnologia é muito bom, então tem que saber utilizar e também tem que ir atrás também, né? Tanto de software como de ferramental. E também saber um pouco fazer a conta na mão, aprender. Eu sempre gosto de, às vezes, deixar um pouco a calculadora de lado e tentar fazer o cálculo na mão pra gente não ficar atrofiado no cérebro. Exatamente. Porque quando você não lê, você não faz exercício, você atrofia o cérebro. Exatamente. É igual hoje em dia as inteligências artificial que tá surgindo por aí, cara. Puta, cara, ela vai... É bom, mas dá medo. É bom, mas dá medo. E um detalhe importante, cara. Eu acho que as pessoas precisam tomar determinados cuidados exatamente com esse ponto de não tentar criar atalhos porque você cai no comodismo depois. Você acaba... Depois você não consegue fazer sem aquilo. Sem aquilo. Você fica um dependente literal. São ferramentas que as pessoas que o mundo corporativo vai te disponibilizando e depois você vai... Só que aí depois vão vindo as melhorias e aí você vai ter que... Vai ficar refém daquilo. Vai ficar refém daquilo. Vai ficar refém daquilo. Então é bem importante que as pessoas não deixem de estudar, não deixem de buscar e não deixem de ter bons parceiros, né, cara? Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Hoje, uma das coisas que eu aprendi há muito tempo atrás foi que, cara, trate bem seu cliente, mas trate bem seu fornecedor. Cara, você não pode maltratar o fornecedor. Às vezes, puta, eu sou o cliente. Puta, e daí? Exato. Ninguém faz nada sozinho. Se você não tratar bem seu fornecedor, você não vai a lugar nenhum. E a empresa que não trata bem o cliente também não vai a lugar nenhum. Uma das premissas nossas na Divinal, cara, quem manda na empresa é o cliente. Quem paga o salário de todos os funcionários é o cliente. Então, assim, o foco tem que estar no cliente. Você entendeu? E eu acho que isso, a partir do momento que você coloca isso na cabeça e entende isso, você consegue manter uma cultura, manter uma condição de respeito e manter um trabalho ali, uma linha de trabalho onde você consegue, enfim, o relacionamento humanizado também, né? Eu falo sempre pra galera, a gente tem que tratar os outros como a gente quer ser tratado. Exatamente. Então, se você é ríspido, não adianta você não vai receber rosas. Não adianta, não tem jeito. Entendeu? Senão chega uma hora que você tem que chamar o diálogo, né? Lembra do diálogo? Então, tem o diálogo lá na minha sala, né? Levantando esse tema aí que você falou do diálogo, a gente já teve vários tretas aí, você na reunião da Norma, por exemplo, entendeu? Faz parte, né? Porque cada um tem um ponto de vista, eu defendo o vidraceiro, ele defende o temperador, às vezes eu tô do lado do temperador e falo assim, não, mas o vidraceiro também. Então a gente defende todos os lados da cadeia produtiva, né? Entendeu? Cada hora a gente tá sentado num lado assim e olhando para todos os pontos, né? Porque eu acho que tem que ter essa sinergia de, e se eu fosse temperador, como é que eu pensaria? Será que eu pensaria dessa forma? Será que eu tô sendo justo também? Porque não pode ser a ferro e fogo, né? Você tem que aprender a se colocar no lugar do outro, né? Você tem Exato. que pensar nas diversas pontas. Eu consigo te dizer o seguinte, às vezes pra gente que tá ali, que já passou por diversos elos da cadeia, você consegue ter uma visão ali, porque às vezes é aquilo que você falou, puta, cara, não dá para imaginar, puta, você tá lá numa empresa, uma processadora de vidro, numa empresa que tem aí uma importância muito grande. A Divinal contribuiu muito para o desenvolvimento do mercado, cara, sempre investiu muito em maquinário, acho que, não sei se você sabe, um dos primeiros vidros jumbos temperado, eu me lembro quando eu entrei na Divinal, uma das primeiras feiras que a gente fez, em 2005, se eu não me engano, quando a gente colocou lá um vidro temperado de 2,40 por 4,40 em pé naquela feira, foi uma festa, foi uma loucura, né? Depois viemos aí com um vidro de 2,60 por 5,200. Hoje tem chapa jumbo inteira temperada. Mas... Só que antes disso, cara, eu passei por diversos elos ali, instalando, medindo, cortando vidro com diamante. Quem nunca cortou um vidro com diamante na obra, cara? Nos anos 2000, eu trabalhei bastante num projeto chamado Bradesco 2000. A empresa que eu trabalhava muito com o Bradesco. A gente montava os BDN, que eram os Bradesco dia e noite. Então você entrava, por exemplo, imagina que você entrava numa agência do Bradesco dia de sexta-feira, 4h30, 5 horas da tarde, só saía na segunda de manhã, cara. Porque quebrava a agência inteira e mudava tudo. Era uma loucura. E tinha muitas situações que você levava o vidro, comprava o vidro comum, maior, levava e cortava lá na hora e montava na obra, cara. Hoje você pega, por exemplo, a NBR 7199, inadmissível. Você falava, como numa agência bancária com alto fluxo de pessoa, abaixo da 4,10 m, era vidro comum de 4 milímetros, cara. Hoje eu olho e falo, puta, que loucura. Só que, você evolui, você olha, cara, sinceramente, por que você defende
o vidro de segurança. A partir do momento que você passa a ter à sua disposição uma trena laser, você não quer voltar com a trena de fita. Você vai usar a trena de fita onde você precisar. Mas você vai continuar querer usar a trena laser. Usa o AutoCAD. Puta, cara, você não vai querer desenhar na mão. Você vai fazer uma conta na mão ali, mas você quer quando você quer, você vai... Então, cara, se existe a possibilidade de segurança, por que não sempre buscar quanto mais seguro melhor é. Você entendeu? Eu vou fazer várias perguntas para você, eu até anotei 2 aqui, sobre norma, sobre essas questões. Primeira coisa, quando você visitava os vidraceiros, você falava sobre normas, você tentava conscientizar eles, você tinha uma dificuldade em eles aceitar? Como é que funciona isso na sua visão de ser um beneficiador querendo ajudar o mercado? Porque eu sei que você falou sobre dar curso e tal, que no primeiro teve 2 pessoas, depois teve uma aderência melhor, mas a gente vê hoje que as pessoas também não valorizam. Falam assim, o beneficiador tem que valorizar a cadeia, tem que ajudar a gente. Eu vejo beneficiador, eu vejo fabricante de ferragem, promovendo coisa e o pessoal não vai também. Então, como é que você vê essa questão da norma, a sua dificuldade, a sua experiência sobre isso? Eu acho que está mudando, Daniel. Eu acho que o vidraceiro, apesar de ter sempre aquela pessoa que às vezes realmente não... Que faz errado, acho que está certo. Não quer mudar, mas está mudando. As pessoas, aos pouquinhos, acho que essa cultura foi sendo implantada. Você não muda uma cultura em 10 anos. Não. Cara, é 30, 40 anos para você ir mudando. Então, assim, e aí muita gente aderiu ao movimento e foi mudando. Em 2005, 2006, quando a gente começou a fazer os primeiros cursos, a gente já falava muito de norma. E uma das principais questões era explicar e mostrar para o cara a questão de furação. Por exemplo, a Divinal, ela pegava os projetos do cliente, conferia um por um e ligava cliente por cliente e falava, esse furo está muito próximo da borda, não pode. Cara, e você sabe, você foi das pessoas que brigou muito por isso. A norma, a 7199, antes da revisão... A primeira feita em 1989. Isso, mas depois teve a reunião em 2016. E ainda nessa revisão não se resolveu uns problemas de furação que tinha ali. E era de uma coisa que eu falava, cara. E eu brigava muito por aquilo. E eu falava, cara... E às vezes você recebia ali aquelas distâncias de furo que você falava, cara, isso não pode, não dá pra fazer. Estoura no forno, quebra no forno, quebra... Então... quebra espontânea. A gente já falava muito sobre norma pro pessoal. E a gente batia muito. Por exemplo, cara, uma das coisas que eu sempre defendi e defendo até hoje, e é um dos meus pleitos até hoje, que é a NBR 14207, que é a norma de box. Por quê, cara? Porque em 2009 eu participei do comitê de revisão da 14207 e naquela época a gente já colocou lá não como um item obrigatório, mas que deixou... Aconselhável e já deixou ao conhecimento do mercado a possibilidade do uso da película de segurança. No meu ponto de vista, e aí você vai falar, Leandro, mas é porque você aplica. Não, cara, na verdade, na época, a Divinal nem sonhava em trabalhar com película de segurança e a gente já fez questão de apoiar a iniciativa de colocar a questão do uso da película de segurança em box, porque eu acho que o box de banheiro, cara, no meu ponto de vista, deveria ser obrigatório o uso de película de segurança. Por quê? Porque, cara... É um momento que o usuário está mais vulnerável. Vulnerável. E outra, cara, Daniel, eu vou te fazer uma pergunta. Aliás... aproveito para divulgar aqui, se você me permite. Inclusive, nós estamos fazendo uma campanha pesada hoje de conscientização e trazendo para o mercado a possibilidade, cara, de uma promoção absurda. Peço que vocês consultem. Nós estamos mandando e-mail para os clientes. Uma promoção imperdível de box com película saindo aplicado direto de fábrica. E a gente não aplica película de qualquer jeito, não. Nós temos máquina, equipamento 100% automatizado. O vidro já sai da máquina com a película aplicada e pronto para ser instalado. Aplicar a película é um BO. Então, nós estamos assim, com uma promoção imperdível. Pessoal, para vocês que estão aí nos assistindo, procura os vendedores da Divinal, porque essa promoção é por tempo ilimitado. Por tempo limitado, não é ilimitado, por tempo limitado, mas é uma promoção imperdível, cara. Para realmente conscientizar e mostrar para o consumidor uma possibilidade. Então, em 2009, a gente já colocou o uso da película de segurança, e isso naquela época nem se sonhava em fazer box até o teto. Cara, aí eu liguei, acho que eu liguei pra você até há pouco tempo, falei, Daniel, tá sabendo da nossa promoção? Você falou, puta, muito bacana e tal, mas, cara, eu faço tão pouco box à altura padrão, a maioria dos clientes quer box até o teto. Cara, por que não revisar essa norma e atualizar? Você entendeu? Porque um box não pode ser até o teto. E aí as pessoas falam, é caro. A norma. É caro. O que é caro? Cara, a partir do momento que isso
se isso fosse normatizado e fosse uma situação de o box passar a ser obrigatório, quanto maior a demanda, cara, mais oferta. Mas... o preço equaliza, você entendeu? E a margem de lucro é maior também. É você falando como vendedor e empresário. Então, cara, eu acho que a película de segurança, hoje a Divinal, nós chamamos esse produto de Tempered Plus, porque a nossa marca, a marca de vidro temperado da Divinal é uma marca registrada que a gente chama de Tempered, que nada mais é que o nome vidro temperado em inglês, mas é uma marca registrada pela Divinal que já trabalhava com essa marca desde 2005. Tá? Então, hoje a gente tempera com essa marca desde 2005 e nós colocamos o produto com película de segurança chamando de Tempered Plus. Então, tá rolando essa promoção, não perca essa oportunidade, pessoal. E convido você, Daniel, que você briga bem, a encampar essa campanha, a nos ajudar a buscar a revisão, a próxima norma a entrar em revisão ser a 14207, porque passou da hora de fazer uma revisão dessa norma e colocar lá, cara, parâmetros de segurança para o box até o teto. Você entendeu? As pessoas, imagina, você faz um vidro temperado de 10 milímetros com 2,60, 2,80 de altura e, em clausura, um pedacinho, um espaço de 1,5 metro quadrado, muitas vezes, às vezes de 1 metro quadrado, com a pessoa ali dentro tomando banho, desprotegida, e um vidro desse quebra. Eu tenho uma marca aqui de 10 pontos, aqui eu tava com 2 blusas. Eu tenho várias, cara. Tenho aqui na mão. O vidro temperado estourou, eu tava com 2 blusas. Imagina você nu ali, estourar, machucar uma criança. Você postou um vídeo bacana essa semana, eu vi, de uma vidro temperado em cobertura. Nossa. Tá, o vidro temperado... Tem gente que me odeia e tem gente que me ama. Os caras que fazem errado, aí eu vou parar de te seguir, entendeu? Eu gostava de você até hoje. Mas é normal. Cara, eu vou fazer... Aí as pessoas falam, tá, tudo bem. Por que o vidro lateral do veículo é temperado? Porque ele não vai machucar o usuário ali. Porque não vai machucar o usuário, porque você precisa ter rota de fuga, facilitar a quebra na hora em caso de acidente e tudo mais. Tem país europeu, por exemplo, tem alguns países aí, mundo afora, que dentro do carro é acessório de linha do carro ter um quebrador de vidro. Não sei se você já viu isso. Caraca, não... Você aperta um botãozinho, abre ele um negocinho com um negocinho que você corta o cinto de segurança e quebra o vidro lateral. Caraca. Se o vidro fosse laminado, dificultaria muito a questão. Mas o para-brisa... Você tem alguns países... O para-brisa é laminado. Por quê? Porque para você não ser projetado para fora em caso de quebra. Ou um atropelamento, a pessoa não entrar nada. Exatamente. Aí você pega o box de banheiro, cara, e aí a cobertura, a norma é muito clara, tem que ser vidro laminado. O box de banheiro, com vidro até o teto, muito acima da altura da pessoa ali, um banheiro onde tem criança brincando. E o pior, a norma fala, faz revisão uma vez por ano. Você já sabe. Eu tô pra fazer vários vídeos sobre esse assunto, porque a gente se preocupa quando estoura um problema, aí vem um famoso, posta que se machucou. Legal. Eu vi na Câmara dos Deputados também, eles falando que até que tinha que tirar da BNT os órgãos públicos que teriam que verificar essa questão de boxe por conta de acidentes domésticos, etc e tal. Mas, cara, a gente tem que falar sobre isso. Quando o cara compra um Volvo, em um ano, ele tem, em 1.000 quilômetros, 10 mil quilômetros, ele tem que fazer a manutenção. O cara passa 5 anos com boxe, não faz manutenção, estoura e fala que a culpa é do vidro. Verdade. Aí quer colocar cortininha. O vidro é sempre o vilão. Eu me lembro que um dos primeiros acidentes que estourou na mídia, cara, eu até utilizei já bastante essa reportagem para mostrar para o pessoal quando vai fazer treinamento, vai fazer curso com a gente, mostrar que... eu me lembro que era um repórter famoso, inclusive não vou falar o nome dele aqui, de uma emissora grande, aí, gigantona, que ele ainda falou, ele fez uma reportagem em horário nobre, ele falou, onde já se viu ter que fazer manutenção em vidro? Cara, e aí, logo em seguida, a própria reportagem falou, uma norma de vidro seria muito providencial, uma norma técnica. Cara, falou tudo que não sabia, porque a norma já existia, a manutenção é obrigatória. E aí você pergunta, onde já se viu fazer manutenção? Aquilo que você falou, para você ter garantia do veículo, tem que fazer manutenção, tem que seguir alguns padrões. E o box de banheiro, cara, a norma já pede manutenção anual desde 2009, a norma já prevê o uso de película de segurança, e tem alguns critérios a ser seguidos. E, cara, é uma norma de 2009. Se a gente revisar essa norma hoje e colocar alguns porque a arquitetura tá diferente, né? Tá tudo diferente. Naquela época, em 2009, já se falava do uso de película de segurança, mas, cara, o acesso ainda era muito pequeno. Hoje, cara, o acesso está muito mais fácil.
caíram-se as barreiras. Está muito mais E fácil para até você. especificar também película de segurança, que é pra uma PS4 pra cima, até ser mais específico, entendeu? Porque tem cara colocando vinílico lá E falando que é película de segurança. Para você ter São uma ideia, pior. foi bom você tocar nesse assunto. A gente, Isso é hoje, por perigoso, exemplo, cara. a gente tem à disposição do mercado uma PS2, película PS2 aplicada em box padrão, show. até a altura de 1,90 m. PS2 porta no máximo com 75 de largura e ponto final. Acima disso, PS4. Vocês também tem pra aplicar. Tem para aplicar, PS2 e PS4. Qualquer vidro que seja para engenharia, PS4 não aplica. E mesmo a engenharia tem limite de tamanho. A partir daquela dimensão a gente não aplica. E aí tem à disposição PS7, PS8, mas esse a gente não tem em linha, mas nada impede de você, num projeto específico, fazer a aplicação, porque o equipamento que a gente tem, ele é capacitado a aplicar até PS8 tranquilamente. Ó, vou falar um assunto polêmico aqui. Não tô apoiando a película de segurança para cobertura, tá? Porque não existe norma para isso. Mas eu falo que nas reuniões a gente tem que... Eu sou aberto a tudo. Eu não faço vidro temperado na cobertura. Eu abomino isso daí, essas atitudes. Tanto é que eu posto os vídeos dos caras que Quer ficar bravo. Quer ficar bravo comigo. Eu falo que tá errado mesmo, porque tá errado. Não tem norma. Se você assinar um termo pro cliente, você vai se ferrar, porque você é o responsável técnico. Então o cliente o juiz vai falar que você é o profissional e no final você vai ter que assumir o BO, mesmo que o cliente assine um termo, tá? Mas assim, eu não sei se uma película de segurança, uma PS8, aguentaria na horizontal ficar 2 dias, 4 dias até a troca do vidro, para ninguém se machucar ali. Então a gente tem que avaliar e as empresas de película de segurança entrar na discussão. Porque, por exemplo, se eu tenho uma indústria de película de segurança, eu ia querer entrar na discussão para fazer teste, para brigar. Existem testes fora do país, mas não sei porque no Brasil ainda não entraram nessa discussão. É um assunto meio tenso para falar, entendeu? Mas eu não sou totalmente contra. Mas eu também não tenho nada que me dê respaldo para brigar pela causa, vamos dizer assim. Você fala do uso de película temperada temperada em cobertura. No horizontal. Eu acho que Não tem. não tem teste. Não tem teste. É muito complicado. É a mesma coisa de você pegar, Daniel, e falar, eu vou fazer uma cobertura. Cara, vou usar laminado, perfeito, atende à norma. Dependendo da dimensão, vou usar laminado temperado. Mas mesmo no laminado temperado, você tem que tomar cuidado na especificação, cara. Porque não adianta você ir lá e fazer um vidro de 2 metros... Ainda que seja, por exemplo, um laminado temperado de 6x6. Você faz um vidro de 2 metros por 2 metros, dependendo da dimensão e de quanto esse vidro está ancorado, se ele quebrar, ele rasga. Ele cai. Exatamente. Ele cai. Então você tem que tomar cuidado na especificação. Os produtos existem, existe segurança, existem testes, existe norma, mas você precisa, muitas vezes, às vezes é necessário você fazer aquilo que você falou, investe um pouquinho, contrata um consultor. Um consultor, um profissional que já tem algum conhecimento, que já tem alguma experiência com isso, e muitas vezes esse consultor também vai buscar um outro consultor e vai somar conhecimentos para poder achar a melhor solução. Tá? Sim. Hoje mesmo a gente participou, você estava de manhã na revisão da norma 7199, que é a norma de aplicação de vidros, e a gente ali, cara, ninguém... você vê que atualmente a gente tem uma comissão ali bastante madura, bastante completa, cara, Sim. com diversos conhecimentos, De diversas áreas de conhecimento. Associação, instituto de teste, exatamente. Beneficiador, E, cara, você vidraceiro. aprende muito ali, porque, primeiro que, assim, você tem que saber que você não pode ter... Ninguém deve ter compromisso com erro, cara. Cara, você pode mudar de opinião a qualquer momento. Amanhã ou depois, como você falou, não sou contra. Amanhã ou depois, se alguém conseguir provar que o produto A ou B atende tal requisito, não tem problema nenhum. Eu acho que esse é A discussão sempre é bem-vinda, né? Exatamente. Acho que esse é o X da questão. Então... Eu te pergunto outro assunto polêmico, né? Que a gente gosta de polêmica. Você aboliria o vidro comum das portas e janelas? Cara, no meu... E se sim ou se não, por quê? Vamos lá. No meu ponto de vista, eu acho que o vidro... O país... O país hoje ele tem condições e tem uma indústria gigante instalada para atender a demanda
de diversas frentes. E eu acho que a gente evoluiu tanto com as normas e evoluiu tanto com a indústria que tá na hora de evoluir também com a aplicação de produtos mais seguros. Então, a minha resposta é sim. Eu acho que o vidro comum aplicado teria que ficar restrito a muitas poucas aplicações. Você pega, por exemplo, uma porta. Cara, não é admissível você usar ainda vidro comum numa porta. Numa janela, você usar um vidro comum de 3 milímetros numa janela. Você mesmo falando na reunião hoje, teve acidentes graves de criança que já morreu, de construtora grande, Exatamente. de prédio de alto padrão. Porque utilizou vidro comum. Por que a norma, por que mudou, por que a NBR 7199, em 2016, Teve alteração. colocou como obrigatório o uso de vidro de segurança abaixo da cota de 1,10? Por causa de acidente. Onde tem impacto humano, então abaixo da cota de 1,10 m. Tá, mas a minha pergunta para você é o seguinte. Puta, fachada, até a cota de 1,10 m, eu preciso colocar Um vidro de segurança. vidro de segurança. Acima da cota de 1,10 m pode ser vidro comum. Mas e se o vidro quebrar e despencar lá de cima? Não faz sentido, né? Então, assim, janela, na janela de dormitório, onde você tem lá os 2 planinhos de vidro com 2 folhas de veneziana ou uma persiana de enrolar. Por que você vai colocar um vidro comum ali? Cara, se uma criança bate naquele vidro, quebra. O risco de muitas vezes, numa brincadeira, quebrar o vidro, cortar o braço, cortar movimento. É perder um movimento, exatamente. Você sabe que eu, durante muito tempo, eu visitei muito caso de obra, de quebra de vidro. Então, tem um histórico gigante de quebras, cara. Tem histórico desde quebra de box, que estava instalado há mais de 20 anos sem nenhuma manutenção, e uma pessoa que era lá um estudante de música, que ia fazer uma apresentação fora do Brasil, não sei aonde, não pôde se apresentar porque quebrou e cortou o tendão. Então, assim, são muitas histórias, são muitas experiências. Teve a casa da tenista também, né, esses dias. A tenista aqui, imagina se aquilo tivesse sido no Brasil, cara. O horror que teria sido. Então, assim, a gente tem bastante oportunidade aí no mercado, e eu acho que, cara, é só uma questão de mudança. Depois que muda, o mercado absorve. É igual quando começa a reclamação, quando tem reajuste de preço de mercadorias. Fica todo mundo bravo. Mas, cara, o mercado absorve. Não tem jeito, não tem jeito. O mercado vai absorvendo e vai... O mercado se autorregula. Não adianta alguém tentar regular o mercado, porque o mercado é soberano. É uma coisa que eu já ouvi, tá? Não vou pontuar exatamente o que, quando e como. Eu já ouvi que em reuniões da BNT de norma, não especificamente do CB37, mas tipo assim, a gente tá preocupado com o usuário do produto. Então quem tá lá embaixo passando, que se dane. É o que você tá falando do vidro lá. Então, nem vidraçamento de sacada. Pode vidro laminado, pode vidro temperado. Para mim não poderia ser vidro temperado, porque se caiu uma chuva de vidro do 27º andar, é uma chuva de vidro temperado, entendeu? Então tem muitas coisas assim que eu não acho de acordo, mas é uma briga, assim, entendeu? E a gente tem poucas pessoas que aderem também ao movimento para discutir, para entrar... Essa questão do vidro, do envidraçamento de sacada, por exemplo... entrou muita coisa em jogo na época que estava sendo criada a norma. Por exemplo, em determinadas alturas, em determinadas pressões de vento, você precisa realmente de um vidro que aguente, porque o laminado não suporta. Não suportaria, então você teria que entrava a questão do vidro temperado. Inclusive, eu não sei se você acompanhou na época, Daniel, mas eu acompanhei bem de perto esse comitê. Participei de muitas reuniões, não fui em 100% delas, mas participei de muitas. Era previsto, inclusive, o uso da película de segurança, desde que ancorada dentro do perfil. E aí depois, de uma hora lá tirar. 49 do segundo tempo foi removida. Eu sou um pouco cético, na minha opinião, aí falando da minha opinião pessoal, eu sou bem sincero, eu acho que a questão do uso da película de segurança de envidraçamento de sacada vai muito mais em relação a dificuldades que você tem devido a algumas particularidades, principalmente em envidraçamento de sacada, que tem muitos vidros um do lado do outro. Mas eu era a favor de ter mantido o uso da película de segurança exatamente por essa questão. Por que o temperado chegou ao entendimento que podia na época? Porque, cara, se a sacada tem que ser instalado do lado de dentro do guarda-corpo, não pode ser instalado em cima do guarda-corpo. E ela não tem função de guarda-corpo? Não tem a função de guarda-corpo, e ela, abaixo da cota de 1,10 m, já tem o guarda-corpo, que é o vidro laminado. Então, entrou a questão do vidro temperado. Tá?
Então, indo nessa linha, foi mais ou menos isso aí. Mas, cara, no ritmo que está indo, e hoje eu vejo que o ritmo de revisão de norma está muito melhor, Muito está mais trabalhando rápido. muito mais rápido. Um dia, não sei quando, mas acredito que A gente vai reabrindo todas, né? foram reabrindo, mudanças vêm aí e, cara, os produtos vão evoluindo. A 7199 faz 7 anos e a gente reabriu ela. Reabriu. Logo a gente vai estar fazendo envidraçamento sacada com vidro duplo insulado, cara. Pode Fé em Deus. pode escrever aí. Você vê que, aliás, é um produto que, cara, o mercado está começando a gostar, né? O vidro duplo insulado é um produto que o mercado está começando a entender que não é só um vidro acústico, que é um vidro termoacústico, que tem muitos benefícios. Então, Sim. tá vindo aí e muitos cursos de acústica, as pessoas entendendo mais e a indústria se preparando, né? Sim. Se equipando para atender essa demanda. Na Europa eu vi, na feira na Itália, que lá eles estão super preparados para vidro insulado, né? Porque a maioria dos caixilhos... Por isso que lá eles produzem 3 vezes mais vidro do que no Brasil, né? É tudo duplo, É cara. tudo duplo, triplo. Não tem... Tanto que Não assim, tem outra opção. muitas vezes você comparar o mercado europeu com o mercado brasileiro é Não muito dá pra complicado. comparar. Você pega, por exemplo, cara, as máquinas que eles utilizam lá para fazer recortes e furos são as mesmas máquinas que nós utilizamos no Brasil. Em 2006, a Divinal trouxe a primeira Forvet para o Brasil. A primeira Forvet foi a Divinal que comprou. Foi comprada em 2005, nós instalamos ela em 2006. Cara, quando a gente fazia os recortes, aquilo era uma festa. Os clientes olhavam e falavam, parece uma obra de arte. O recorte da ferragem basculante, que o pessoal chama de orelha de Mickey. Isso. O recorte da 101, da 103, que aquele recorte saía, cara, aquela coisa... Perfeição. Parecia uma coisa. Só que, cara... Mas a agilidade... Então, aí é que tá. Porque é processo fabril, que você tem que cuspir vidro. Você pega, Você por exemplo, perde, uma não perde? porta com uma porta... Vamos falar de uma porta com um recorte de uma 1103, 1101 e uma 1520. E 2 furos de puxador. Show. Padrãozinho, pivotante padrão. De 10 a 12 minutos numa máquina com ferramenta diamantada. Para poder fresar, fazer o acabamento depois, de 10 a 12 minutos. Você pega a mesma porta, coloca numa máquina com recorte com jato d'água, 1 minuto e meio. Caraca. Não dá. Não tem como, cara. Então, assim... E o acabamento é top. É velocidade. E assim, cara, já tá mais do que provado que você não precisa de um recorte polido para poder Temperar o vidro Não e tá seguro, né? Exatamente. Então, assim, o que você tem que garantir é que o recorte esteja isento de trincas, de microfissuras, de borboletas gigantescas, e tudo isso é regulagem, cara. Meu, um recorte feito com broca diamantada e maquita, se o profissional for bem treinadinho, não perde nada para um recorte feito com jato d'água para um recorte feito numa máquina europeia. A única questão aí é aquilo que você falou, é velocidade e a automação do processo, né? A gente iniciou a automação de processo nessa época que eu te falei, lá, e não tinha jeito, porque, cara, a mão de obra é muito cara. E fora que, cara, não tem jeito. Se você não se automatiza, cara, não dá para você ficar colocando 30, 40, 50 funcionários numa indústria, até porque o mercado é disputadíssimo, você entendeu? É uma coisa absurda. Hoje, enfim, você sabe bem do que eu tô Não é só a falando. vida do vidraceiro que é disputado. Não, O Ave Maria. temperador também. Lá na Itália eu vi muita máquina de furar vertical. Tem bastante. No centro Brasil eu vertical. não Tem bastante. Tem também Tem de furação bastante. vertical, como se fosse uma lapidadora, só que é uma máquina... Vertical, com bagazine de Isso, ferramenta. com 24 brocas assim que vai trocando e tal. Eu visitei até um temperador lá e... Tem bastante, com jato d'água e com ferramenta diamantada que vem, Isso. faz o acabamento, tem muita. A questão é que muitas vezes você tem que comprar um equipamento, pagar em euro, fazer manutenção em euro e comprar vidro e vender em real. É meio injusta a conta, você entendeu? Então, não é muito fácil. Não. E o cara te troca por causa de 40 centavos. A conta não fecha, você entendeu? Mas tem bastante. Cara, a indústria... a hora que você vai de norte a sul do Brasil, o absurdo que tem de indústrias bem equipadas, nós temos uma indústria muito bem equipada no Brasil. Vou te falar que não perde em nada. A diferença é que, aquilo que você falou, lá utiliza-se muito vidro laminado temperado, muito vidro duplo. E a gente usa muito vidro monolítico instalado. Você pega países, por exemplo, como a América do Norte, usa muito vidro monolítico, mas muito vidro espesso, né? Isso que eu ia falar, porque vidro se compra por peso também, né?
compra por peso. Vocês compram da usina por peso, né? Por peso, por peso. Vidraceiro não sabe disso. Não, Maria, você tem que fazer uma conta para chegar no metro quadrado e aí... É a ciência doida. A ciência maluca lá. Ciência maluca. Show. Só um detalhe. Com relação a... Vocês estão em alguma associação? Vocês participam de alguma associação hoje, como temperador? Vocês estão na Bravidro? A Divinal é associada da Bravidro. Da Bravidro. Associada do Simbevidro. Que a Bravidro é a associação dos temperadores, né, do Brasil. É a dos processadores de vidro. Dos processadores de vidro, né? E é associada também. Foi muito tempo associada da Anavidro também. Para ser bem sincero, eu não vou nem te afirmar que é ou que não é da Anavidro ainda. Uhum. Mas a Bravidro e Simbevidro, de certeza, a gente é associado. O Simbevidro é dos temperadores do estado de São Paulo, né? Isso, o Simbevidro é o sindicato patronal. Né? Patronal. Eles fazem um trabalho bacana também, faz um trabalho junto à indústria ali, trabalha em conjunto com algumas outras associações. E a Bravidro vem fazendo aí, tem lá dentro o CB37, né, que é o Comitê de Norma. Aliás, esse comitê, daqui a pouco também eu completo quase 20 anos acompanhando o comitê. Então, são muitas histórias. Muitas brigas, indas, melhoras, né, reuniões... Grupo de trabalho, né? Muito aprendizado, né? Daniel? Muito aprendizado. Vou dizer para você que é bastante aprendizado. É muito do meu conhecimento técnico que eu trouxe de lá, né? E outra, ali você acaba conhecendo muita gente. Que tem network também, se aprende muito. Eu me lembro que conheci o Cirilo ali, você entendeu? O Cirilo, por exemplo, na norma de ferragem, na norma do vidraceiro. Foi um marco. Cara... Aliás, para você, profissional vidraceiro, cara, essa norma de vidraceiro é um verdadeiro manual. É um guia de boas práticas e de 3 anos de reunião. 3 anos de reunião. Mas ficou um documento bacana, né? E os caras não sabem o que tem. Você pega, por exemplo, hoje, cara, a norma do vidraceiro, a PR 1010, que a gente disponibiliza gratuitamente em diversos meios. Inclusive no site da Divinal, se você entrar no site da Divinal, tem à disposição a PR 1010, tem documentos lá. Hoje a gente mantém lá o nosso certificado de garantia. Não sei se você sabe, a gente fornece um certificado de garantia de vidro laminado temperado. O consumidor com diversas, tem no nosso site lá. Então tem muita informação, cara, tem várias. E aí você pega a PR 1010, que é uma puta de um guia de melhores práticas, que fala de manutenção, limpeza, de como manter... Como você garantir a vida útil do produto, né? Há pouco tempo atrás, uma pessoa me perguntou, cara, qual é a vida útil do vidro? Eu falei, cara, até enquanto ele não quebrar, ele tá vivo. Ele tá vivo. É porque assim, a pessoa só olha pro vidro, mas geralmente no box o que estoura é a porta, não estoura fixo. É muito raro. Então, Existe, mas é muito raro. É raro. Cara. É igual a quebra espontânea. Não adianta a gente falar que não existe. Ela existe, acontece, faz parte do negócio. Mas, cara, quantos vidros quebram espontaneamente? Cara, é zero. Tanto é que a gente brinca. Não, o vidro não estoura sozinho. A gente... Tem sempre uma causa ali. Você entendeu? Então, assim, faz parte do negócio do vidraceiro. Aí entra a questão de mitigação de risco, né? Muitas vezes você vai fazer... Cara, é interessante você falar, puta, qual é o tamanho máximo de vidro que a Divinal tempera hoje, por exemplo? 2,60 m por 5,200, em termos de vidro temperado. Dá para fazer uma porta de 5,20 de altura por, sei lá, vamos falar de 1,20 de largura? Cara, o vidro eu consigo processar. Agora... Se esse vidro é uma porta, aí é você que está chamando de porta. E como é que você vai criar uma ferragem para isso? Como é que a ferragem que você vai usar sustenta? E se esse vidro vier a estourar, quebrar? Qual é o gerenciamento? Como é que você avaliou a possibilidade desse vidro quebrar um dia e cair, pedaço? É uma passagem, não é uma passagem, tem rota de fuga? É o vidraceiro especificador. Né? Que aí ele tem que saber especificar da forma correta. A norma do vidraceiro, por exemplo, tem lá algum guia, alguns requisitos básicos do cara que é especificador, das habilidades que ele precisa ter. E dos conhecimentos básicos de norma que ele tem que ter. É aquilo que a gente falou, exatamente. Não adianta eu querer sair de 0 a 100. Puta, resolvi hoje que eu sou um especificador. Pronto. Cara, eu me autodenominei especificador. Beleza, ok, mas e aí? Reúne essas competências. Tá? É passo a passo, né, Daniel? Não adianta... Enfim, você não sai... você não inicia fabricando uma janela... da linha suprema de 1 metro por 1 metro e no dia seguinte já vai fazer uma fachada de um prédio de 30 metros de altura. Você entendeu? Tem uma grande caminhada para os dois pontos, né? Exatamente. E o que eu fico triste, por exemplo, na reunião de norma, é que eu vejo pouco serralheiro e pouco vidraceiro participando das reuniões. Não é só o vidraceiro, o serralheiro também. Eu vejo pouco aderência de quem está na ponta
fazendo, Eu instalando acho o produto. que eles, eu acredito que o mercado de serralheria hoje ele tem acompanhado muito mais os comitês relacionados à indústria de esquadria, de esquadria. tá? E aí, A 10.821 lá, de isso, desempenho e aí tal. existe sim, aí fica muito mais a cargo de algumas associações, por exemplo, a Abraesp, o pessoal Sim. que acaba acompanhando os outros comitês e levando as informações e ali muitas vezes discutindo. Mas. E tem também muita questão da falta de tempo, né, ô Daniel? O comitê de norma é um negócio que, assim, cara, as empresas doam tempo. Eu estou no comitê há 20 anos, cara, quantas horas de reuniões eu já participei. Mas isso, quem banca isso é a Divinal, cara. Eu tô lá representando, trabalhando pela Divinal Vidros, mas não custa barato para a empresa manter uma pessoa lá 2, 3 vezes por mês, durante 4 horas seguidas, em uma reunião, muitas vezes Você já ficou à duas. noite, né? Uma vez a gente fez um grupo de trabalho. A gente fez um grupo de trabalho. 1498 de riscos e De tal. risco, de furação, lembra disso, Furação. cara? Cara, e ficou bacana. É, E ficou então. bacana. Mas assim, foi tempo que a gente doou. Exato. Você entendeu? Foi tempo que a gente doou. Quando você, o Daniel doa, você tá doando, mas você é empresário doando o seu tempo, porque afinal de contas, tempo é dinheiro. Sim. Eu tô ali doando meu tempo, mas é a Divinal doando o tempo dela ali, que não custa barato, e, a gente tá ali representando as empresas, mas contribuindo com conhecimento, com discutindo, Melhorando o propondo, sistema. melhorando o sistema, melhorando o mercado, você entendeu? Isso, acho que as normas fizeram um papel muito importante aí ao longo desses anos, cara. Então, a gente é meio fã de norma, né? Acaba ficando meio... O Brasil, dizem que o Brasil é o país que mais tem norma, né? Porque eu acho que é o país que menos respeitam, né? Então você tem que ir criando normas, né? Cara, eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que, na verdade, existe um conjunto de normas absurdo aí no mundo afora. Você pega a América do Norte com as STM da vida, as normas standards, você pega as normas europeias, as BS, tem uma série de normas aí, e muitas vezes a gente acaba... Existe até uma questão que a gente fala, puta, por que a gente importa muita norma? Na verdade, não é uma questão de importar norma, na verdade é você... Cara, é muito fácil você... Imagina o seguinte, você pega a norma hoje, você lê e olha e fala, cara, puta, que porcaria, mas está pronta, você entendeu? Para começar do zero, e aí a hora que você pega um documento base para você melhorar ele, é muito mais fácil, porque você olha, aí você começa a ter ideia. Só que para você desenvolver do zero, não é fácil. Não é. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem bastante norma. A gente tem, por exemplo, norma de vidro insulado. Quem tem norma de vidro insulado, cara? Dívida acima de sacada, não tem país que tem? Não tem. Não tenho conhecimento de outra Brasil norma. é o primeiro. Brasil é o primeiro. Mas é que o vidraçamento de sacada, cara, explodiu no Brasil. Me lembro até hoje. A primeira empresa que apresentou o vidraçamento de sacada numa feira foi uma coisa assim absurda, cara. Acho que a feira inteira ficou naquele... Foi lá. A Reiki. Foi a Reiki, É. foi a Reiki, cara. E aí virou aquela briga, aquele negócio, todo mundo querendo entender o que era aquilo, o que era aquele sistema de trilhozinho que o vidro corria. Foi Tipo, lado bravo e Você tal. entendeu? Mas, cara, alguém tem que dar o pontapé inicial, né? Quando... É igual os vidros jumbo. Quando a Divinal começou com os vidros jumbo, o pessoal falava, meu, que loucura, olha o tamanho desse vidro, quem vai instalar isso, cara? Hoje Hoje é tranquilo. é Hoje tranquilo. E tranquilo. aí... Tem e caminhão os nossos novo, tem o vidros são... Giovanni Vidro Jumbo. E os nossos vidros são pequenininhos, né, cara? Hoje você pega vidros aí... Eu fui lá, eu tenho um vidro de 8 metros aqui, ó. Na loja da Apple lá em Milão. Eu falei, caramba, um vidro único. Você sabe que uma vez era um gerente de projeto do grupo Record. O cara me chamou, eu fui na Record. Não foi a Record, falei besteira. Era daquela rede que tem ali na Castelo Branco. Rede TV. Rede TV. Cara, a gente gastou horas em reunião lá, a gente foi. Aí era um puta de um projeto que era uma escada. O cara queria fazer uma escada de vidro, uma coisa maluca. E isso foi em 2011, cara. 2010 para 2011. E aí, em 2012, eu fui para Nova York, cara. Cara, eu acho que eu gastei um dia inteiro dentro daquela loja da Apple. Onde Era tem um cubo vidro único, né? gigante. Um negócio absurdo, cara. Um negócio assim... Tem o quê? Uns 20 metros aquele vidro? Tem 18 metros de altura. 18, uma chapa inteira, se não me engano, 360, laminado, temperado. Uma coisa... O arquiteto que projetou aquilo contou a história daquele projeto num GPD...
Acho que foi 2013, 2014 no Brasil. Ele contou toda a história, fez um estudo de caso daquele projeto em si. Foi muito bacana, um negócio que encanta a gente. Então, e a gente tem mania, né? Não sei porque a gente tem mania de anda e ficar olhando o vidro. Puta É meu tour é vidreiro, eu falo. Minha esposa fica um pouco brava. Fica brava com você? Eu vou passando, vou batendo no vidro pra ver se é laminado, se é temperado. Caramba, né, meu? Você vai, É, bate aqui. o tour é vidreiro. É temperado. É, temperado, cara. porque a gente tem a O sonoridade, ouvido, né? Acaba ouvindo. O ouvido aguçado. Verdade. Cara, passa rápido, né? Passa rápido. Falta 2 minutos, caramba. Acabou o tempo já, meu. Tem várias coisas a gente tem dúvida, assim, a gente que é vidraceiro, né? Você que é um cara que passou por tudo isso. Como é que você vê o mercado hoje do instalador? O vidraceiro que visitava a Divinal naquela época que você dava curso, em 2007, 2008, que chegava com uma pampinha ali, com o carro dele. Hoje o vidraceiro que visita a Divinal, qual a diferença que você vê? Você acha que os caras estão melhorando, estão buscando mais conhecimento? Aí existe a nova safra, né? Tem a nova safra de vidraceiro que não conhece o que é um cortador, que nunca cortou um vidro. Ele já começou com o vidro temperado. Como é que você vê isso? Fala um pouco da sua visão hoje, que quando você vê vidraceiro. Cara, eu acho que a gente tem que, olhando assim um pouco, né, da minha experiência, meu tempo ali na Divinal, eu acho que todo mundo merece oportunidade, cara. Às vezes o pessoal critica muito o cara que começa... Pequeno, às vezes o cara que tem um carro fechado, muitas vezes é aquele carro de passeio dele, ele ainda está trabalhando e ele coloca um rack em cima e coloca um vidro em cima. Eu já fiz muito isso. E as pessoas falam, mas... O fulano carrega acaba o no vidro em cima. mercado. Cara, tem muita gente, tem muito cara pequeno que muitas vezes coloca o vidro em cima do rack, que ele faz uma instalação muito melhor do que muita gente que tem estrutura. Muito mais qualificado. Então, assim, é de pessoa para pessoa, cara. Não dá para você julgar. Eu digo que ainda o mercado evoluiu muito, tem muita tecnologia, mas tem muita gente ainda que precisa de ajuda, que precisa de uma força. E aí, hoje, eu acho que o mercado está aí à disposição de todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem muita demanda reprimida ainda no Brasil. E a gente precisa, quando tem oportunidade, ajudar esse pessoal. Porque o cara que é pequeno hoje, ô Daniel, ele vai ser grande amanhã. Você entendeu? Isso. Todo mundo começou pequeno. O fundo de quintal, às vezes, hoje, vai ser a empresa grande amanhã. Exatamente. Então, assim... eu tenho uma palestra que eu dou, que eu mostro que eu já tive uma empresa fundo de quintal. E aí, porque o pessoal fala assim, Daniel, hoje você nasceu berço de ouro, tem 80 funcionários, até uma postagem que eu fiz falando mal de vidro temperado, em guarda-corpo e tal, aí o cara falou assim, que tem berço de ouro. Eu falei assim, não, já fui empresa fundo de quintal, mas não era porque eu era fundo de quintal que eu era irresponsável, que eu fazia o serviço mal feito, que eu fazia o serviço fora de norma. Então, se você trabalhar certinho, você consegue crescer, você consegue chegar aonde outros caras que você olha e você quer estar, se você vai modelando, né? Ó, a Divinal esse ano completa 70 anos. 70 anos de empresa. 70 anos. São 36 para 37 anos na mão da atual administração. O senhor Passi adquiriu a Divinal lá por volta de 86. Depois, em 2001, ele comprou a Divinal de Belo Horizonte, incorporou de volta ao grupo ali. E a empresa em si, o nome Divinal Vidros, esse ano está completando 70 anos. Para nós, cara, independente da pessoa que vai lá comprar 1 milhão de metros quadrados ou um vidrinho, a gente trata todo mundo igual e a gente tenta dar um bom atendimento, ajudar no que for necessário. A gente não compactua com vidro instalado fora de norma, a gente não compactua com aplicações fora de norma e a gente sempre está à disposição para tentar orientar o cliente. Cara, boa parte do meu dia a dia é sentar com as pessoas e tentar ajudar a encontrar solução. Porque muitas vezes não adianta nada você simplesmente se recusar e falar, não vou fazer esse vidro porque está fora de norma, mas ajuda o cara, você entendeu? Auxilia o cara, mostra o caminho para ele. Muitas vezes, cara, a gente já conseguiu converter, ajudar o cara, ir lá e convencer o consumidor a mudar o projeto, dizer e explicar o porquê daquilo tá errado. Então, acho que isso é importante. Cara, e não adianta você virar as costas pro cliente hoje, seja um cliente pequeno, seja um cliente... cara, amanhã ele pode ser grande. Né? Amanhã ele pode ser grande. Amanhã ele tá fazendo pedido pequeno. E assim, cara, todo mundo tem que começar de algum jeito. Todo mundo tem que começar de algum jeito. A Divinal começou como uma empresa pequena, instaladora de vidro. Explodiu, cresceu, foi gigantesca, diminuiu, encolheu, cresceu de novo e está aí há 70 anos no mercado. Você entendeu? Um dos gerentes da Divinal, lá de Belo Horizonte, esse ano que vem ele completa 50 anos de empresa. Caraca! E eu estou indo para 20. Boa parte dos funcionários da Divinal Vidros tem 25, 30 anos de empresa.
Esse é um time forte, hein? Então, Estruturado. assim, cara, não adianta você... E assim, cara, alguém teve que começar. Sim. Você entendeu? Você falou que tá indo para 20 anos, você começou pequeno, todo mundo vai começar pequeno. Então, acho que... No carro fechado, colocando um sacada em cima de um Uno. As pequenas vidraçarias hoje vão ser as médias e as grandes vidraçarias de amanhã. Então, Sim. eu acho que esse mercado tem muito... Agora, é um movimento que todo mundo sabe que iniciou e não para. O vidraceiro, ele tá... O pequeno, médio, grande vidraceiro, ele tá de olho numa demanda, que é a demanda de fabricação de esquadrias de alumínio, que hoje está muito democratizada também. Exato. Tem muita tecnologia, facilitou muito o aprendizado, tem muito curso à disposição. Migrando, muito vidraceiro, agora sendo vidraceiro e serralheiro, É né? isso. Então, eu acho que esse é o caminho. Um conselho, eu sei que você tem que ir embora. Não, fica tranquilo. Um conselho que você daria pro... Nossa tela apagou aqui. Um conselho que você daria pro... De temperador para temperador, assim. Um cara fala, chega lá e fala assim, ó... faz esse vidro aqui para guarda-corpo, vidro temperado. Que conselho você daria pra pessoa que tá atendendo ali, o vidraceiro ali na ponta, para conseguir mudar isso, para conseguir ensinar da forma correta? É tentar, cara, sempre assim, quando você tem a oportunidade de ver que existe uma aplicação sendo feita Erroneamente. errada, de forma errada, é chamar a atenção do cara. É óbvio que, no meu ponto de vista, não dá para você jogar a responsabilidade de fiscalização pro processador. Não dá, não. Porque o processador, ele tem uma quantidade absurda de pedidos ali, processando, tem mil e uma coisa fazendo, tem uma série de controles e isso não compete Cada um a ele tem sua fazer esse responsabilidade, controle. né? Tá? Mas se você percebe uma aplicação Errada. errada e você sabe que aquilo está errado, realmente você tem que ter ali uma equipe, um quadro da equipe comercial, técnico comercial, que senta com o cara e mostra para o cara as diretrizes e dá a solução para ele e tenta mostrar para ele, olha, eu tenho outra opção para você. Se for o caso, até ligar pro cliente dele. Exatamente. Muitas vezes, subsidiar o cara, dar informação. Às vezes o cara não sabe como abordar o consumidor e explicar. Não sabe como abordar o engenheiro, o arquiteto. Às vezes, cara, você tem que dar uma reputação pro cara. Às vezes, você tem que ajudar o cara a criar uma reputação que ele vai ter que zelar depois. Sim. E às vezes, imagina, o vidraceiro que ele chega pro arquiteto e fala, cara, você quer realmente seguir com esse projeto? Tá errado. Nós podemos ser responsabilidade. Olha aqui, existe uma norma, existe uma diretiva, existe uma situação em que o Corpo de Bombeiro pode não aprovar depois. E pior, existe a possibilidade de alguém se acidentar com isso aqui. Às vezes até o temperador ligar junto com o cara, fala com o cliente diretamente. Então, tem bastante. Mas isso já acontece hoje, tá, Daniel? Tem muita gente séria no eu vejo que tem muita gente, muito temperador já fazendo isso. Assim como o mercado tem muita gente que às vezes não segue o que pede norma, não segue, mas tem muita empresa séria e, enfim, falando em nome da Divinal, a gente procura trabalhar sempre de uma forma muito séria, de uma forma muito responsável e, cara, para você vidraceiro que, enfim, já conhece a Divinal, quem não conhece a Divinal, fica o convite para nos visitar, para nos conhecer, para conhecer nossa estrutura. E quem ouve falar da Divinal sabe qual é o nosso procedimento, como que a gente trabalha, como que a gente tenta auxiliar nossos clientes aí, nossos parceiros a seguir numa linha correta. Não, isso é verdade. Eu tenho até a figurinha do nosso vendedor lá, o César. Eu falo, confia no César, é a figurinha que a gente vocês criaram uma figurinha dele? No grupo Boa, da empresa. boa. Confia no César que vai dar certo. Quando a gente pega... A gente tem uma figurinha também do nosso Tempered, que a gente manda a figurinha, o pessoal já viu essa? Vou mandar pra você. Quando você vê alguma aplicação errada, fala, não faz isso não. Boa, gostei. É isso aí. Ô, Joãozão, coloca os nossos patrocinadores aqui na tela, pai, pra gente. Agradecer a elindustria.com.br, aqui o site deles. O Max da L passou aqui no podcast, eu acho que foi o 19. @elindustria, empresa top. O cara era do aquário, era vidraceiro e virou hoje uma fábrica, né? Uma das grandes fábricas aí de ferragem de vidro temperado aí do mercado. Valeu, Max. Próximo, Bergodontologia. Eu já falei que, como eu sou embaixador, né? Eu já me chamo de Gustavo Lima, então agora eu vou fazer minha harmonização também, entendeu? Bergodontologia, Instagram da doutora Marilene Berga, que é minha esposa que cuida disso daí. Ela passou aqui no podcast número 20 também, falando um pouquinho sobre postura profissional, né? Você de como se colocar. A sua postura ajuda a vender, né? Então a gente tem um problema de vendas, então
muito da postura. E agradecer o Cirilo Paes também, nosso especialista em vidros, esquadrias, nosso consultor, meu mentor, meu parceiro. E por último, Leandrão, dá um recado pro vidraceiro que tá começando hoje. O que se aconselha a ele? Quais as dicas que se dá para ele pra gente encerrar aqui hoje? E eu agradeço mais uma vez sua presença aqui. Pô, Daniel, primeiro eu que agradeço aí pelo convite. Agradeço em meu nome, em nome da Divinal Vidros, o convite de ter nos convidado a participar do podcast. Com certeza... As nossas diferenças na norma não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não é nada pessoal, não é nada pessoal. Cara, a gente aprendeu muito com o outro ali. Então, vixe Maria. Mas para você, vidraceiro, que hoje conhece a Divinal Vidros e já conhece a Divinal, reforço aqui o nosso compromisso com vocês. São 70 anos. Esse ano nós estamos completando 70 anos. Então, reforço o convite para vocês a visitar a Divinal. A gente vai ter alguns momentos de comemoração aí desses 70 anos. Esperamos aí... Nossa meta daqui 30 anos, comemorar os 100 anos da Divinal junto com vocês, junto com os vidraceiros que aí estão, que os novos que virão. E você, vidraceiro, que está começando agora, conte com a gente. Procure sempre os guias de melhores práticas, atenda às normas técnicas. Se você tiver dificuldade em entender, na leitura de uma norma técnica, pode nos procurar. A gente está lá à disposição para ajudar vocês, à disposição para ajudar numa especificação correta e à disposição, inclusive, para ajudar você a oferecer outros tipos de produto que não seja só um vidro incolor, um vidro temperado convencional, porque existe muitas opções hoje. Existem os vidros de proteção solar, existe os vidros duplo insulado. Aproveita esse podcast para convidar vocês a eventos do setor que acontece, que muitos deles, a Divinal está junto, patrocinando, isso enriquece muito. Então, nunca pare de buscar, de estudar, de pesquisar e de estabelecer boas parcerias com empresas sérias. É isso. Muito obrigado, pessoal. Cara, show de bola. Daniel, obrigado. Brigadão. Eu sei que sua agenda é apertada, foi comigo. Imagina, que isso, cara. Ó, trouxe aqui não é nada muito, mas é um brinde especial. Isso aqui é um extra clear, É uma tábua Caracas. de aí com... Nossa, padrão, eu falo pra minha mulher que tem que ser de vidro. Ó, esse é um exemplo. Olha que legal. Aí isso aqui é jato d'água? Não, esse é feito com ferramenta diamantada. Pessoal, olha isso aqui, ó. Olha que top. Os recortes de ferragem que são feitos nas máquinas que fez esse mesmo recorte, sai exatamente desse jeito. Top, hein? Esse aqui, gostei pro churrasco. Aqui, eu vou deixar na área do guerreiro. Esse aí você só põe a picanha em cima pra ela ficar... Olha o copo, a taça da Divinal aqui, ó. Gostei, valeu pelo presente. Imagina. E mais uma vez, muito obrigado Obrigado a você, Daniel. por dispor o seu tempo aí de vir aqui participar, trazer conhecimento e um pouco de experiência e mostrar pro cara que se ele buscar conhecimento, querer trabalhar da forma correta, ele consegue crescer na vida, crescer profissionalmente, crescer tecnicamente. Acho que essa aí é a evolução do ser humano. Certo? É isso aí. Valeu, Obrigado. pessoal. Tamo junto. Pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Caraca, como passou rápido, Daniel do céu.